Oi, Evandro, como Ó, é que você tá? Tudo bem? aí, grande Daniel, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Vou começar a live então oficialmente. Antes eu só estava batendo um papo com o pessoal. Ô, Carlos, você tá com Covid? Estimulo melhoras para você, viu? Se cuida aí. Pessoal, bem-vindos aí ao 16º episódio, eu acho. Não sei se é 16º, 18º, já perdi as contas já. Décimo alguma coisa. O episódio do Papo Elétricos. E então, assim, para quem está assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem já está acompanhando há mais tempo, muito obrigado. Meu nome é Evandro, sou diretor da Elétricos, empresa focada em soluções de infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Então, a gente trabalha com projeto, consultoria, venda de carregadores, instalação, gerenciamento. Então, todo esse ecossistema de mobilidade elétrica, né, pensando na recarga, a gente aí tem escopo de soluções. E hoje o nosso papo é super importante, super legal, né, e bem curioso para falar sobre venda e processo de importação da Tesla aqui no Brasil. E aí o nosso convidado é o Daniel, né, sócio e fundador da DPR Trade, que é um dos caras que mais sabem sobre isso, né? Ele é o cara, acho que é o brasileiro, tirando o brasileiro que trabalha na Tesla mesmo, que mais vai na fábrica da Tesla, né, Daniel? Exatamente. Todo dia eu acho que eu dou uma passada lá na loja, pelo menos um dia sim, dia não. Tem carro para retirar, tem informação para conversar, tem alguma coisinha para a gente solucionar. Então, eu até brinco com o pessoal, ó, cheguei no escritório, vamos trabalhar toda vez que eu chego numa loja da Tesla. Ainda bem, nosso relacionamento é muito bom, o pessoal me trata muito bem lá. Eu estou muito contente em poder exportar os veículos da Tesla. Perfeito. E aí, né, já agradeço você por conversar com a gente, tá aí pela disponibilidade e peço para que você se apresente, né, acho que todos aqui te conhecem, mas vamos manter o protocolo, né? Falar um pouquinho de você, um Exatamente. pouquinho da DPR. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pessoal que está assistindo a gente hoje. Muito bacana a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre carros elétricos, como funciona. Isso é uma questão que tem mil dúvidas, então cabe a nós esclarecer, né? Trazer as soluções, para que a utilidade do carro, como é que funciona, como é que não funciona. Então essas oportunidades que a gente vai tendo, a gente vai explicando um pouquinho desse que eu chamo de caminho sem volta, né? Falando sobre Daniel, falando sobre a DPR Trade, eu moro nos Estados Unidos há 21 anos, eu trabalho com exportação há mais de 10 anos, acabei nesse mundo, a gente vai se adaptando no mercado de exportação, eu acabei caindo de cabeça no mundo dos carros elétricos através de um cliente meu principal cliente teve uma demanda de carros elétricos, a gente acabou se envolvendo nas compras dos carros, não tinha uma apatia muito grande pelo carro da Tesla. Eu ainda tinha um certo conflito em relação ao que era um carro elétrico, a autonomia do carro elétrico, eu tinha mil e uma dúvidas. Fui conhecendo a Tesla, fui andando no carro, fui vendo a forma não só do carro, mas como a Tesla trabalha em geral e acabei me apaixonando. Graças a Deus a gente entende bastante do carro, a gente vem se empenhando bastante em atender os clientes fora dos Estados Unidos e vem crescendo cada vez mais, né? E a gente estima hoje, por exemplo, que tenham mais ou menos uns 55 Teslas no Brasil, sendo que 20 deles entraram no ano passado. A gente acreditava que esse 2020 a gente fosse talvez dobrar ou mais. Aí a pandemia deu uma esfriada, mas agora já está aquecendo tudo novamente. Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia mais elétrico do que nunca. É verdade, né? Uma reflexão que está todo mundo tendo aí, né, nesse momento de pandemia Uhum. e poluição do ar diminuindo, porque a circulação diminuiu. E legal, Daniel. Hoje, a DPR Trading ela é responsável por exportações, né, dos carros dos Estados Unidos. Para que região aqui no continente americano? A gente Quais exporta países hoje vocês trabalham? a gente exporta para mais de 20 países. Nosso foco sempre foi Brasil, né? O nosso know-how é Brasil, o nosso despacho está no Brasil, o pessoal, nossos principais clientes estão no Brasil. Como a gente acabou se envolvendo com a Tesla, a gente já tinha exportado a outros países, mas era uma demanda muito pequena, eram casos isolados, não eram clientes contínuos. Como a gente começou a ter um volume de compra interessante na Tesla, o pessoal gosta da nossa forma de trabalho, a própria Tesla começou a me indicar clientes. Daniel, tem um cliente que precisa exportar um carro para o Peru, você ajuda? Preciso exportar um carro para a Colômbia, preciso exportar um carro para o Chile. E aí a gente foi abraçando esses clientes e hoje a gente já tem um leque de mais de 20 países
E é impressionante como o carro elétrico vai muito bem, principalmente nas ilhas, tá? Caribe tem uma demanda muito grande, né? Eu acho que a gasolina lá deve ser muito cara, então eles têm uma demanda enorme por energia solar e eles acabam utilizando também os carros elétricos. É muito bacana isso. Eu falo para todo mundo, desde o carro não o mais caro, mas sempre até desde os menores, de menor valor e tal. As ilhas, daqui a alguns anos você vai chegar numa ilha do Caribe e 100% da frota vão ser de carros elétricos. Que legal, interessante, viu? E provavelmente deve ser isso, né? O custo para transportar a gasolina deve ser muito alto. É só a gente ver É no Brasil, por difícil, exemplo. são... Eu fiquei assustado a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul com o preço do álcool. Assim, eram 2 centavos mais barato que a gasolina. Absurdo. O quê? Custo de transporte. Então, eu imagino que esses Exatamente. carros, esses lugares têm uma necessidade de eletrificação muito grande, né? Porque a geração você pode ter fotovoltaica, ter o energy storage para gerar energia durante a noite, e dessa forma fica muito mais viável que o transporte de gasolina, diesel, enfim, combustíveis fósseis. Exatamente. Então, eu acho que a Tesla abraçou a causa, né? Hoje você vai encontrar carros elétricos em praticamente todas as marcas, mas ninguém trabalha como a Tesla trabalha, né? Uma marca 100% elétrica. O carro nasceu elétrico, né? Não é um carro que vem de uma marca que tem grande sucesso na combustão e resolveu, por uma demanda do mercado, vamos fazer um carro elétrico. Tá? Não tem, hoje você pode pegar qualquer proprietário de Tesla que testou um carro de outras marcas, vai falar, cara, o carro é bonito, o carro é bacana, tem uma tecnologia legal, mas não é igual ao meu Tesla. É impressionante como o pessoal realmente tem uma paixão pela Tesla. O carro conquista, né? Você se torna um adepto da marca e realmente que aí você acaba fidelizando. É difícil depois você voltar a dirigir um outro tipo de carro, ou até mesmo uma outra marca. Entendi. Eu já senti muita dificuldade quando eu fiquei um tempo com carro elétrico e depois voltei para o meu a combustão. Acho que se eu ficar um É. tempinho com Tesla e depois ter que voltar para o meu a combustão, eu não vou superar. Os clientes me ligam me perguntam, né, sobre Tesla, como é que funciona e tal. E geralmente os clientes que têm realmente um grande interesse de importação, vai se tornar um importador de Tesla, ele já conhece o produto, ele já sabe, né, já andou, já dirigiu e tal. Quem não conhece o produto e está tendo um contato pela primeira vez, é um pouco mais difícil dessa pessoa se convencer na importação de um elétrico. Então, toda vez que alguém me procura, alguém me liga, me manda uma mensagem, hoje a gente, para você ter uma ideia, eu tenho clientes que eu faço exportação de ponta a ponta e eu nunca falei uma vez no telefone com o cliente. Foi tudo troca de mensagem pelo WhatsApp. Então, a gente tem vários clientes que a gente se comunica por WhatsApp e tal, e eu pergunto a eles, você já dirigiu um Tesla antes? Aí o cliente fala, não, nunca dirigi. Então, você sabe que a conversa vai ser outra. Se o cara já dirigiu, você já sabe que ele foi picado pelo bichinho, ele é completamente apaixonado pela marca. Então, a Tesla, na verdade, eu brinco com o pessoal, né? Na verdade, eu não sou um vendedor de carro, eu sou um consultor de importação. Eu faço com que o carro que está aqui nos Estados Unidos chegue até a garagem da sua casa, né? Eu não tenho, tanto que no nosso processo não tem praticamente negociação de valores, são todas taxas fixas, né? Onde o cliente tem que pagar, Daniel, deu 275, dá para fazer 250? Não dá. Eu não tenho como negociar tributos, as taxas É praticamente são verdade. idênticas, então o valor é mais ou menos standard, né? Mas toda vez que você fala com um cliente que já dirigiu um Tesla, você sabe que a conversa vai ser outra. Ele realmente está motivado, ele sabe o produto que ele quer, ele sabe que o carro realmente tem um grande diferencial e a venda praticamente certa. É aquilo, né? A melhor loja é o banco do passageiro e esse passageiro que, num momento, tem algum colega, algum amigo, algum familiar que compra e ele dirige, né? É a melhor loja que tem essa experiência. Exato. O cara já sabe Exatamente. o que Tanto que quer, já testou. você vai Pode notar que a falar. Tesla não faz publicidade, né? Você vai notar que a Tesla não faz publicidade. Você não vai ver comercial da Tesla na televisão. Você não vai ver um outdoor da Tesla na rua. Ele não precisa, né? Eu vou muito às lojas da Tesla e o que eles fazem nas lojas da Tesla é dar um test drive do carro. Ele te dá a oportunidade de dirigir um carro da Tesla para você realmente ver o quanto melhor esse carro é, né?
E aí o resto, o carro fala por si. Então não existe vendedor de Tesla, né? Existe a pessoa que dá a oportunidade de você conhecer o carro. Que você vai gostar, isso é 99,9% de chances de que sim. Que legal, meu. E é muito legal você falar isso, porque agora eu acho que eu estou no caminho certo, viu? Eu estou no caminho da Tesla. Você não vê também comercial de elétricos na televisão, no rádio. Mas em contrapartida, os meus melhores vendedores são os meus clientes. Todo dia liga alguém que é Isso. indicação de algum cliente meu. Todo dia. E- Exatamente. Esse eu acho que a melhor forma, o melhor cliente que você tem é esse, que é o quem realmente está interessado, viu o seu produto, viu que ele funciona, ele sabe quem ele pode confiar, quem ele pode trazer para dentro da casa dele e fazer um serviço igual ou até melhor do que você já prestou para o amigo dele. Exatamente. Eu tenho visto isso e ficado bem feliz. Tanto que eu agradeço todo mundo que indica. Sempre que fecha, ou quando conta em contato, obrigado, viu? Porque, meu, é sensacional. A maior parte das vendas que eu tenho feito são vendas quase convertidas, assim, porque a pessoa já sabe quanto você vende, já sabe como funciona, ela só precisa ver se tem estoque e quando pode enviar. É muito legal. Exato. Exatamente. Se vende por si só, né? Na verdade, o produto todo mundo já sabe e é uma tendência do mercado, né? Isso daí é o que vai vir, é uma adaptação, né? Isso daí não tem como você frear a evolução do elétrico, né? Então é uma questão de algumas tem o que eu chamo de educados são conhecimentos, algumas são mais educadas do que outras por conhecimento, mas a tendência é todo mundo vira a conhecer. O muito engraçado, por exemplo, do elétrico, que eu noto principalmente da Tesla, que eu estou sempre com o boné da Tesla, meu símbolo do WhatsApp é na Tesla, todo mundo sabe que eu trabalho com Tesla, a gente exporta, hoje a gente é a empresa número 1 em exportação de Tesla aqui no sul da Flórida. E muita gente vem me perguntar, principalmente as pessoas de mais idade, como é que funciona, como é que é isso, sabe? Ele tem uma série de dúvidas sobre o carro, sobre o produto e tal. E aí todo mundo que tem filho, ele vai fazer o comentário, cara, meu filho é apaixonado por Tesla. É incrível como essa nova geração que está vindo, todo mundo é apaixonado. De vez em quando tem que trazer um Tesla aqui para casa, armazém está cheio, a gente precisa, às vezes a gente precisa pegar carro de final de semana, o armazém não está aberto, tem que trazer para cá para depois levar para lá. Você passa aqui na rua, as crianças todas vêm conversar. Olha, pai, um Tesla, olha um Tesla, olha um Tesla. Todo mundo quer ver o carro, todo mundo quer conhecer. É incrível essa nova geração. E até falo para o pessoal, você pega umas pessoas de mais idade que não têm o conhecimento do elétrico, né? E ele fala, ele tem algumas dúvidas e tal, e eu falo assim, ó, se eu fosse você, eu aprenderia melhor sobre o elétrico. Ele fala, por quê? Eu falo assim, porque mais para frente você não vai conseguir bater um papo com seu filho, porque eu tenho certeza que ele gosta de Tesla. Você vê a pessoa regalar o olho e olhar para você e falar assim, cara, você tem razão, tipo assim, você conhece meu filho? Porque não tem uma criança, não tem ninguém jovem dessa nova geração que não goste de carro elétrico, que não goste de Tesla. Exatamente, meu. Isso é bem legal, a gente percebe, mesmo aqui no Brasil, que isso tem acontecido. Eu E aí, pretendo vender Tesla pelos aproveitando. próximos 30 anos. Ah, provavelmente vai, né? Vai Aproveitando ficar essa mais fácil pergunta, daqui para frente. Uhum. como que é o paradigma de você, de repente, o cliente, não é paradigma, mas de repente ficar cismado em trazer um carro de fora, que a montadora não está aqui, como que são principalmente os clientes que têm um pouco dessa visão, ficam com um pouco de medo? Como que é o trabalho que vocês desenvolvem para mostrar para essa pessoa que não vai ter problema, que o carro não dá muito problema e o que fazer se o carro dar problema? Esse eu acho que é a principal dificuldade, né, que a gente tem hoje de desenvolver o produto Tesla no Brasil. Então a gente passa para os clientes as experiências que a gente tem de Tesla. E aí onde eu comento para os clientes a importância dele tomar uma decisão de compra e também comprar com quem conhece do produto, com quem tem uma maior experiência. O produto é novo. Então a gente vai se deparando com situações que a gente nunca viu antes. Então a gente precisa achar a solução, a gente precisa encontrar os caminhos. E aí hoje a gente tem um relacionamento muito bom com a marca, a gente tem acesso aos técnicos da Tesla. Vou te citar dois casos que a gente teve, são recentes. A gente exportou há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu exportei um Tesla modelo 3 para um cliente no Paraná. E é um senhor de idade, ele
mexe com eletricidade, ele provavelmente acompanha a Tesla já há alguns anos e decidiu importar o carro. Só que ele não fala muito bem inglês. E aí, acabei de ver que a nova atualização parece que tem agora o menu em português, mas antes não tinha. O mais próximo do português que a O gente Ivan tinha até era o mandou isso espanhol. aqui. Acabaram de adicionar. A gente precisa ver se está disponível no menu americano ou se só na versão europeia, mas eu acredito que sim. Eu acho que está, porque eu acho que a atualização que eu vi era na versão americana e ele estava. O cliente não falava inglês e ele falou, bom, já que não tem português, o mais próximo é o espanhol. E aí a gente fez um vídeo, mostrei para ele exatamente os pontos que ele tinha que seguir para mudar a configuração do carro para espanhol. Ele foi, mudou para espanhol, tudo certinho. Depois de 2 dias, o pessoal de tecnologia da empresa dele me liga e falou assim, Daniel, estamos com um problema. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, sumiu o menu em espanhol. Eu falei, gente, como assim? Voltou tudo para o inglês e a gente vai lá, clica no menu e não aparece a opção em espanhol. Eu falei, gente, como é que pode uma situação dessa? Não faz um vídeo, não estava conseguindo entender o real problema. Eu achei que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Ele pegou, fez um vídeo, me mandou, eu falei, caramba, e agora? Como é que a gente resolve isso? Mandei um e-mail para a Tesla, para um técnico que eu conheço, e esse técnico falou, Daniel, não tem problema nenhum, vamos fazer o seguinte, hoje eu não posso, mas amanhã pede para esse cliente estar conectado 4 horas aqui da Califórnia, faz os cálculos e veja que horas vai ser isso na cidade dele, no Brasil, pede para ele estar com esse carro conectado no Wi-Fi. Perfeito, passei as informações para o cliente falou, Daniel, vai estar conectado, sem problema nenhum. No dia seguinte eu ligo para o cliente e falo, e aí, como é que solucionou o problema, como é que ficou e tal? Daniel, 100%, já está no espanhol, está funcionando perfeito. Então, muitos problemas que a gente tem no carro, num carro elétrico, são mais bugs do sistema do que realmente defeitos, né? Isso a gente explica bastante para o cliente. O carro elétrico tem uma tendência muito menor. Eu acho que até aqui no grupo o pessoal comenta que um motor elétrico é constituído por 50 peças, né? Enquanto um motor a combustão são 350 peças. Então ele tem 7 vezes mais chances de dar um defeito do que um carro elétrico. Então a gente tem acesso remoto, tá? A gente tem acesso ao técnico da Tesla, que ele pode viajar para o Brasil, isso já aconteceu em mais de uma oportunidade, tá? Os proprietários de Tesla, nós temos, quando você compra um Tesla, pelo menos com a gente, nós temos um grupo de proprietários e você vai ser adicionado a esse grupo. Então, todas as dúvidas, todas as perguntas, como é que funciona o carregamento, uma série de informações que vai surgir, porque vai surgir, a não ser que o cara seja um expert, ele venha há 1 ano estudando o carro, vai surgir uma série de perguntas. E lá no grupo tem pessoas que têm Tesla há mais de 5 anos. Então, todo mundo vai saber dar uma opinião, faz isso, faz aquilo, resolve assim, resolve assado. Então, esse pessoal em conjunto, né, eles praticamente importaram o técnico da Tesla, os carros todos juntos, para ele poder ver alguns defeitos, alguns recalls, algumas coisas que tinham feito, isso às custas dos proprietários, tá? E aí esse técnico volta para a origem e resolveu a grande maioria dos problemas, né? E isso é muito importante, esse clube, né? Esse grupo de proprietários de Tesla é muito importante no Brasil, porque vou te citar um exemplo. A República Dominicana hoje tem mais de 500 carros da Tesla. E a República Dominicana não tem uma revenda oficial Tesla. Todos os carros que foram para a República Dominicana foram comprados nos Estados Unidos e exportados, né, daqui para lá, importados pelo país. E hoje eles já têm um supercharger e hoje eles já estavam pleiteando com a pandemia, tendo atrasos, infelizmente, mas eles iam ser o primeiro país a ter um service center sem ter uma loja. Então você vê que a Tesla está começando a mudar a cabeça para poder atender esses carros que mesmo estão sendo vendidos no mercado que eles chamam de gray market. Tá? Então a gente acredita que daqui a alguns anos, a gente tendo uma estrutura bem organizada no Brasil, dos proprietários, a gente consiga trazer um centro de atendimento Tesla para o Brasil, mesmo não tendo uma loja ou não tendo uma importação oficial da marca. Meu, bem legal saber disso. E aí a importância, né, do trabalho que o Breno e o outro pessoal estão fazendo, né, com o clube da Tesla. Porque é igual a Associação Sem sombra Bravem, de né? dúvida. Isso é Quanto mais unidos, mais forte fica e mais consegue atuar, né, no que for necessário para favorecer
favorecer o benefício para o usuário, né? Para favorecer o usuário. E aí, parabéns, Breno, pelo trabalho, eu tenho acompanhado. A gente sabe que a gente vai desenvolver uma parceria legal, né, entre elétricos e os clientes da Tesla, do Daniel e o pessoal do clube, assim como o Cabra veio, né? E eu acho que esse é o caminho, é muito legal, assim, eu vejo o pessoal, eu não sei como que são nos outros países, mas aqui no Brasil eu vejo a galera engajada na causa, assim, é muito legal. Não só da Tesla, mas do veículo elétrico. Tem uma galera altamente engajada. E se depender dessa galera, o negócio no Brasil vai dar muito certo o carro elétrico, assim, antes do que talvez o previsto, né? E eu vou te dizer, nos outros países é até maior o engajamento, porque eles têm incentivos melhores que a gente tem, que nós temos no Brasil. Então, tem muitos lugares, o imposto de importação desse carro é zero. Então, o pessoal só paga o custo da logística do carro chegar até lá. Então, é como se fosse que ele estivesse comprando o carro nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, por mais que a gente tem, infelizmente, essa dúvida surge muito, tá? O imposto de importação do carro é zero. Por que que ele chega tão caro, tão a mais do que você me passou na planilha? Porque eu falo para ele, você tem o imposto de importação zero, mas você tem o IPI. Tudo bem, o IPI não é cheio, é reduzido, mas tem uma porcentagem. Você tem PIS, você tem COFINS, você tem ICMS, você tem o frete, você tem as custas de embarque, você tem desembaraço, armazenagem, tem Detran, Denatran, IBAMA, CAT, tem uma série de taxas que você tem que pagar para esse carro poder chegar. Então a burocracia ainda é muito grande, o custo ainda é muito alto para esse produto chegar no Brasil. Então, acredito que com o tempo a gente vai vencendo algumas barreiras e tornando isso um pouco mais viável, né? E Daniel, uma pergunta. voltando na questão voltando na questão da peça, o pessoal fala assim, tá, mas aí, eu tenho um pequeno problema, como é que eu faço? Ó, isso daqui é um filtro do modelo 3, filtro de ar. O cliente vai precisar mais para frente para fazer uma revisão, e o que a gente está fazendo? A gente já está mandando filtro para assim que ele precisar, a gente já vai ter a peça no Brasil. E assim a gente já fez com para-brisa, Daniel, estou com uma infiltração de água na minha lanterna, vou precisar substituir. Você manda? Mando. Então, a gente tem acesso às peças da Tesla, a gente tem acesso aos diagramas e a gente vai ajudar tudo que for preciso, sem dúvida. Daniel, surgiu uma dúvida minha, porque se eu estiver enganado, o pessoal aí nos comentários me corrija, tá? Mas o que eu sei é que carro elétrico, pelo menos das montadoras que estão no Brasil, o imposto de importação é zero. No seu caso, não é zerado. Imposto de importação é zero, redução de IPI, tá? Ah, tá. IPI Você não. tem imposto de importação é zero e o IPI é com base na eficiência energética. Então é feito um cálculo, né, com base na eficiência energética do produto. Ah, entendi. Tudo bem, então. Entendeu? Então E eu tenho mais aí, claro. e aí vai ter uma tabela onde você se classifica. Então, o imposto de importação é zero. Então, em carro elétrico não paga imposto de importação. Não, não paga. Mas isso não significa que as outras taxas ele também não vai pagar. Isso não significa que os outros impostos são tranquilos, né? Eu trabalho com importação e sei bem. É uma coisa até que eu Você estava sabe. falando com o pessoal da BVE, que, a gente precisa brigar aí para... Se o imposto de importação do carro, do veículo é zero, o do carregador tem que ser zero também. Hoje a gente paga, acho que Exatamente. 18, 15% de imposto de importação, né? O E, imposto de e importação é em cima de tudo, é produto, frete. Então, frete. assim, é um impacto grande. E é uma situação delicada porque a gente está num momento onde a taxa cambial está completamente desfavorável, né? Então, você tem dois vilões no processo de importação: tributos e taxa cambial. Muita gente me liga hoje e fala assim, Daniel, faz uma cotação de um carro X, que ele cotou há 4 anos atrás. Você passa a cotação e ele fala assim, poxa, por que está tão caro? Por que dobrou o preço? Eu falei, porque quando você cotou a dólar a 2, agora está 5. Então, o valor cambial hoje não é só tributo, mas a taxa cambial é o principal vilão do processo de importação. Infelizmente. Hoje fechou 5,32. Até tem o Brandão, né, o nosso amigo aqui do grupo da Bravei. A gente ficou até. Cara, ele era meu cliente, a gente virou amigo. Ele é inclusive meu conselheiro, às vezes, Uhum. assim, de coisa de empresa, que ele tem empresa há mais tempo.
E aí eu conversando com ele, eu falei, ô Brandão, cara, o que que tá acontecendo? O que que eu perdi no mercado hoje? Eu olhei o câmbio de manhãzinha, meu, o euro tava Tava 5,82. estável. Aí entrei numa reunião, entrei em algumas reuniões, fui olhar de novo 3 da tarde, tava 6,03. Aí eu mandei mensagem e falei, ô Brandão, o que que eu perdi aí no mercado? Então, assim, inclusive, e aí, proposta que você faz hoje, talvez amanhã já não é mais válida, porque o câmbio tá variando Exato. 20, 30 centavos no dia. Exatamente. Isso da proposta é muito interessante. Você tocou na questão da proposta. A gente tenta não passar valor do carro, a gente tenta não anunciar com preço, tá? Primeiro, para constituir um valor de um carro na importação, são 4 fatores: modelo, opcionais, ou seja, modelo, vamos pegar, por exemplo, o modelo 3 que começa em US$ 35.000. Dependendo dos opcionais que você for adicionando no carro, você vai parar em mais de 60. Então, você dobrou o valor do carro. Tá? Então você já não pode pegar aquele carro que ia chegar por 300 mil e falar, bom, um modelo 3 chega por 300 mil, mas chega a versão de entrada, um performance, não. O estado de destino, pelo fator do ICMS, e a taxa cambial. Então, cada caso, a gente monta uma estimativa e eu até peço para o cliente, falo, o que você tem em mente? O que você quer importar? Entra no site da Tesla, configura um carro, veja exatamente como você quer e me passa. Eu vou montar uma planilha de importação e vou te devolver. Se você tiver de acordo com os valores, aí a gente vai dar um start no processo, sempre lembrando que tem a variação cambial, ou seja, a gente vai lidar com um câmbio 2 vezes no processo, um no fechamento de câmbio via Banco Central e o segundo no numerário, quando o carro chegar no Brasil. Então, E esse, essas às informações, vezes esses é detalhes. pesado. Exatamente. Apesar de que um lado positivo, como a tributação do carro elétrico não é tão alta, e ele vai pagar só uma parte do processo, que a menor parte do processo, porque a primeira ele já pagou no fechamento de câmbio, por mais que ele tenha uma diferença cambial, não vai afetar tanto assim o custo final. Não é que o carro dele que estava estimado em 300 vai chegar para 400, entendeu? O carro dele estava estimado em 300, por uma boa variação cambial vai chegar para 330, vai aumentar 10%, é bastante, entendeu? Mas não vai subir aqueles R$ 100.000 que o cara tem na caputa, disparou, tô perdido. Porque quando você entra no processo de importação, é praticamente o caminho sem volta, né? É no seu nome, é no seu CPF, o carro já está comprado, já está embarcado, e quando chegar aí você vai ter que pagar os tributos. Então, quem está disposto a importar tem que ter noção de todo o processo, os riscos, como funciona. Eu gosto, eu não tenho, minha filosofia de trabalho, eu não tenho secretária, eu não tenho ajudante, eu não tenho ninguém. Se você hoje mandar um WhatsApp, sou eu que respondo. Se você for fazer um processo de importação, sou eu que respondo. Quem vai fazer a compra do seu carro sou eu. Quem vai fazer o embarque do seu carro sou eu. Quando chegar no Brasil, você pode falar com o despachante, mas o despachante provavelmente vai me avisar para eu te avisar. Então eu tenho 100% do controle do processo para evitar que essa informação fique desencontrada em algum momento. Então, o bom da nossa... Eu não vendo, eu gosto de vender um carro, um processo de exportação, porque eu ganho um amigo. Porque a gente é tão fiel no processo, a gente explica tudo detalhado, exatamente como funciona, que o pessoal acaba fidelizando com a gente e o cliente acaba se tornando um grande amigo. E claro, quando ele vem para Miami, a gente pode se encontrar. Tem alguns comentários aí que o pessoal falou que já andou acelerando uns Teslas com você aí em Miami. Já tivemos a oportunidade de acelerar vários. Aqui a gente tem, né? A gente tem um acesso muito bom à marca, que nem eu já falei, e eles emprestam os carros para nós, para test drive, né? Então a gente consegue testar o carro, a gente consegue, o cliente consegue ter uma pequena experiência do que é um carro elétrico, né? Meu, bem legal. O Dejão, acho que o Dejão queria muito ter te conhecido antes, quando ele decidiu trazer o Bolt, viu? Porque a gente conversou uma vez, a bicuda que ele tomou foi grande, viu? Ele até comentou aqui, eu sei bem da tributação. Mas, Daniel, obrigado Exatamente. aí por abordar esses temas, eu acho que é bem legal. E um ponto, hoje, então, você acha que é mais viável vir um técnico, então, da Tesla para o Brasil e olhar para todos os carros ou que precisam de uma vez só, pela força da associação? Isso é muito mais barato do que mandar o carro para aí, né? Se eu precisar mandar meu carro Exatamente. para aí, quanto que é um custo, mais ou menos, para mandar um carro de logística aí? Porque imposto não tem Você mais, né? vai... Eu estava conversando com um cliente seu, ele estava contando um caso, não sei se é seu ou não, desse carro, mas um carro que deu algum problema no motor, alguma coisa assim, que estava vendo o que ia fazer. E aí eu falei, olha, em termos de custo para ir e voltar, é só o frete, porque imposto já está tudo pago. E aí quando você manda para reparo, essas coisas, você não paga imposto, né? Como que fica nesse caso?
Você vai ter um custo mais ou menos, porque o que que acontece? Você tem uma série de taxas, você tem despachante envolvido no processo, você tem que fazer a liberação aqui na alfândega de forma temporária e você tem que levar o carro até a Tesla para fazer a manutenção. Um frete hoje, um frete internacional, o que você vai pagar custa $875. Ah, beleza, 875 vezes 2, ida e volta, gastei $1.500 e consertei meu carro. Não, você vai gastar mais ou menos uns $5.000 para trazer esse carro aqui, para eles poderem fazer a manutenção, os reparos que devem ser feitos e trazer de volta. Uma outra questão também, esse carro que deu problema, ele já está fora da garantia. Se eu não me engano, ele é o 2013, é a primeira unidade do Brasil, o primeiro Tesla que chegou no Brasil. Mas se você tiver um carro que ele tiver dentro da garantia, você pode trazer aqui que a Tesla vai atender, ela vai fazer a revisão, vai fazer os reparos do carro dentro da garantia e a gente vai levar esse carro de volta para o Brasil. Eu estou cansado de ir na agência da Tesla, fica junto, né, com o Service Center, e eu já vi carro lá de placa de vários outros países. E eu pergunto para o pessoal, o que esse carro está fazendo aqui, por que aquele deu um problema e ficou barato trazer o carro de volta. Né? Numa ilha, você tem um problema, por exemplo, na Ilhas Caimã, e você não tem um técnico lá para ver, o pessoal não confia no trabalho, traz o carro de volta para os Estados Unidos, faz o serviço e volta para a ilha. Legal, interessante. Deixa eu trazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui previamente, que teve uma bem legal, tá? O Oliveira, quanto ao programa de eficiência energética do governo Rota 2030, como a DPR faz os documentos ou faz a documentação? Tem um procedimento, né, que você tem que fazer para você... na verdade, os carros têm um benefício fiscal, né, e você tem que se inscrever no programa do Rota 2030. Ou seja, tem um procedimento que é feito através do nosso despachante e uma empresa terceirizada, onde você tem que apresentar uma série de documentos do carro, desde peso, eficiência, informações sobre crash test, ou seja, tem uma série de documentos que a gente tem que pedir para a Tesla. Na verdade, a gente já tem de vários modelos, né? Então a gente já consegue dar esse andamento praticamente de forma instantânea. Mas é possível ser feito, né? E é feito através do desembaraço quando o carro chega aqui. Bem interessante. Então, assim, isso é uma coisa que tem como fazer e tem como ir ser feito. Atrás. Legal. Exatamente. Deixa eu pegar outra pergunta aqui também. Uhum. Aqui, ó, o Léo Indígena. Posso trazer um hoje? Ainda dá tempo de fazer pedidos hoje, Daniel? Dá tempo. A Tesla, o nosso relacionamento com a Tesla é fantástico, né? Então, nós temos, a minha conta na Tesla tem mais de 100 carros. E eu noto, por exemplo, a hora que a gente começou a fazer os pedidos do modelo Y, que são os novos, né? Ele começou a mandar as unidades primeiro para nós. Ou seja, ele dá um certo direcionamento para quem tem mais carros na conta. Então ele começou, eu tinha vários carros solicitados, alguns clientes tinham carros solicitados também, mas das 20 unidades que a gente pretendia receber, entre as minhas e as demais, as primeiras 7, 8 unidades chegaram para mim. Então isso faz com que a gente consiga acelerar o processo. Eu vou te citar um caso, a gente está fazendo o processo de exportação para um cliente de Campinas, tá? A gente pediu um modelo 3, o cliente configurou o carro, me passou a configuração, eu mandei o pedido para a Tesla numa sexta-feira, na terça-feira o carro estava na loja. Ou seja, a Tesla, o que eu falo, uma das coisas que mais me impressiona da Tesla, eu trabalho com compra de carros, exportação há muitos anos, não é só o produto, mas sim a forma com que a marca trabalha o produto. Por exemplo, a gente pediu o carro na sexta-feira, numa configuração bem típica que o cliente queria exterior preto com interior branco na versão performance, e na terça-feira apareceu esse carro. A Tesla produziu esse carro em 2 dias? Não. A Tesla jogou a informação no sistema e provavelmente um dos carros da rede, porque a Tesla é dona de todas as concessionárias, ou seja, ela é dona de tudo. Ela é dona de todos os carros. Então apareceu esse carro disponível, por exemplo, na loja deles em Tampa. O que ela fez? Ela sinalizou que o carro estava disponível, puxou para a nossa conta e trouxe o carro. Então, a gente consegue, eles trabalham com uma forma de
de match dos carros, né? Ele faz, você joga o pedido no sistema, apareceu um carro idêntico, ele deu o perfect match. Deu o perfect match, esse carro já vem para você. Se você não quer esse Caramba. carro por algum motivo ou outro, você dá um unmatch e você deixa o carro solto no sistema. Então ele tem uma forma de movimentar os carros bem mais rápido. E tem um outro ponto que é o que eu mais gosto da Tesla, é o seguinte, a gente sempre comprou todas as marcas, tá? Eu tenho carro que eu já comprei na Califórnia, já comprei em Oregon, já comprei em Chicago. Eu vou onde for. O pessoal fala assim para mim, Daniel, você precisa comprar uma Chrysler Pacifica, por que você não compra na concessionária que fica 5 minutos da sua casa? Eu falei, porque a concessionária que fica 5 minutos da minha casa não tem um bom preço nesse carro. Como ela não tem uma demanda grande desse carro aqui, ela não consegue ter um volume de preço. Então eu preciso atravessar os Estados Unidos, gastar US$ 1.500 de logística para trazer esse carro para Miami, para fazer essa compra. A Tesla não, a Tesla é um preço só. Então, o que eu vou pagar no modelo 3 aqui na Flórida é o mesmo que eu vou pagar em Nova York, é o mesmo que eu vou pagar na Califórnia. Então, não tem a guerra de concessionárias, tá? Quando eu trabalhei, antes de eu conhecer a Tesla e me envolver, eu trabalhei por alguns anos na Ford. Quando eu comecei a trabalhar para a Ford, eu falei, legal, a gente vende caminhonete aqui, a caminhonete da Ford é a melhor do mundo, a gente vai deixar a Ram, a gente vai deixar a Silverado para trás. O que acontece é que o meu maior concorrente eram as outras concessionárias da Ford. Porque o cara ligava em 3 concessionárias, pegava 3 valores e chegava e falava assim, e aí, você vai bater a Ford lá da esquina? Então eu, na verdade, não concorria com as outras marcas, eu concorria com a própria marca. A Tesla, sendo dona de tudo, ela não concorre com ela mesma. Então ela evita essa briga de concessionárias e tal. Então é muito fácil trabalhar com eles, né? É muito... me, me poupa muito trabalho de eu ter que ficar rodando o país inteiro atrás de um carro. Meu, que interessante, né? Você vê como o processo é a Cara, alma do é negócio, né? E muito... que processo Ele, inteligente. eles estão revolucionando o mercado, não só no carro, mas sim também na forma de venda, né? É muito bacana isso, porque a gente brinca aqui nos Estados Unidos que o vendedor de carro é a pessoa mais temida do mercado. Todo mundo morre de medo do vendedor de carro. Porque você vai chegar lá, você vai tomar um chá de cadeira, você vai passar 3 horas numa concessionária para comprar um carro. Então, a Tesla é completamente diferente. Chegou lá, fez o test drive, gostou, sentou na frente do computador, configurou o carro. Perfeito, põe seus dados aqui, me dá um depósito, que o depósito hoje é US$ 100 no carro, e assim que seu carro estiver pronto, a gente te liga. Pode demorar 2 dias, pode demorar 8 semanas, mas é assim que funciona. Então, ela não tem o estoque, ela não tem que ficar brigando com as outras concessionárias, ela centraliza o produto e faz da experiência de compra algo satisfatório, né? Hoje, por exemplo, comprar um carro é legal, mas é um processo lento e demorado, que a Tesla está eliminando esse medo, né, que as pessoas têm na compra de um carro. Meu, que legal, bem interessante esse modelo de negócio e vou usar isso para a vida. Já pensando o que eu posso aplicar e como eu posso aplicar aqui na empresa. É, mu- é, Deixa mu- eu te é, fazer uma pergunta. Tá me ouvindo, Daniel? Deixa eu te fazer uma claro, pergunta para quem não conhece tanto, né? tô, Embora acho tô que te aqui ouvindo. todo mundo tem. Uhum. Podia falar um pouquinho sobre os modelos de carro da Tesla, o Model 3, Model X, Model S? Quantos modelos hoje a Sim. Tesla já tem, Co- já existem, e quantos modelos ainda está em desenvolvimento de conceito? Ou estão, né, melhor dizendo. Coincidência, coincidência ou não, né? A Tesla hoje fazem 8 anos que ela começou as entregas do modelo S, né? A Tesla começou com um projeto do Roadster, né? Que foi um carrinho, a primeira ideia da Tesla, um carrinho esportivo de menor porte. Aí logo depois o Musk entra, né, na marca, ele se envolve com o produto, ele realmente é um visionário, né? E ele começa a se envolver com a marca, eles desenvolvem o modelo S, que é um sedã de grande porte. Aí eles passam para um carro super futurístico, que tem uma muito boa aceitação no mercado, que é o modelo X, mas aí a marca vinha com os produtos ainda muito caros. Aí ela teve a brilhante ideia de desenvolver o modelo 3 a um preço super competitivo. Cara, o modelo 3 estoura, eles têm milhões de pedidos sem ter ainda data de entrega. Vendeu
um absurdo, é um dos carros hoje que a gente mais vende. E aí agora ela lançou o Y, né, que seria uma versão um pouco maior do 3, bem mais espaçoso. Muito bonito o carro. Eu tive uma experiência muito bacana com o Y, porque a gente estava esperando o Y, a gente tem uma série de encomendas do Y, mas quando eu vi ele pela primeira vez chegando, eu estava numa loja da Tesla, a gente sabia que os carros iam começar a chegar, mas tinha um mistério por trás disso, né? E a Tesla não divulgava, porque os primeiros carros eram para funcionários, tá? Porque os funcionários que pediram os carros foram os primeiros a receberem. Então eles não sabiam a data exata que os carros iam chegar e eles não podiam, e os poucos que sabiam não poderiam divulgar. Um dia eu estou na loja da Tesla para pegar outros carros e chega um Y. Mas eu fiquei arrepiado, porque eu falei assim, nossa, o carro é muito mais bonito do que eu imaginava. Eu já tinha visto fotos, já tinha visto catálogo, vídeo, um monte de coisa, mas eu não tinha visto ele pessoalmente. Então, pessoalmente, ele passa uma impressão muito maior, um carro muito mais bonito do que ele realmente é. E eu acho agora os próximos passos da Tesla é a caminhonete, o Cybertruck, que também segue a mesma tendência do modelo 3. Só para o Brasil, eu acho que a gente já deve ter mais de 20 reservas. Todo mundo que vê quer. Ah, mas ele tem um modelo exótico, ele está meio esquisito. Quem tem Tesla compra. Porque ele sabe que a caminhonete vai ser fenomenal. Ele sabe o produto que tem. Então, vai ser a caminhonete vai ser uma loucura. E o Roadster nem se fala, porque a velocidade, o que o carro tem a oferecer nessa gama de supercarros vai ser incrível. E, claro, a gente vai estar competindo num ramo com carros que estão pagando 35% de imposto de importação e 25% de IPI. O Roadster não vai ter imposto de importação, porque ele é elétrico, e ele vai ter um IPI reduzido. Então a gente vai conseguir oferecer um carro que compete aqui nos Estados Unidos, ele compete de igual para uma Ferrari e para uma Lamborghini, e no Brasil a gente vai poder oferecer esse carro bem mais barato do que uma Ferrari e uma Lamborghini. Então eu acho que ele vai ter um potencial de venda, apesar de ser um carro caro, ele vai ter um potencial de venda muito bom no Brasil. E eu acho que a tendência da marca, essa é a minha opinião. Eu acho que eles começaram a desenvolver o produto na China, estão com a fábrica, estão vendas muito boas no modelo 3, mas eu acho que alguns mercados demandam um carro de menor valor. Tá? E Brasil é assim, alguns países da América Central também são assim. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde vai vir um carro dentro da gap de preço dos $20 mil. Não sei se vai ser 21, 22 ou se vai ser 28, 29, mas eles vão vir com valor, provavelmente, vão vir com um produto de valor menor, e aí termina de dominar um negócio que eles já praticamente estão dominando. Caramba, que interessante. Esse último veículo eu vou dar uma olhada, porque eu ainda não tinha visto, para ser sincero, fiquei curioso. E agora Não, deixa eu. não Pode tem falar. ainda esse produto, não tem ainda esse produto, mas eu acho que a tendência da Tesla vai ser essa, vai ser desenvolver um de menor valor, Ah, talvez nem não. seja comercializado aqui nos Estados Unidos. Eu estava falando do. Eu não sei nem como que é o nome direito, mas o anterior a esse que você comentou, o O, Roadster, o alguma coisa Roadster. assim. Uhum, Esse eu não tinha exato. visto Se ainda, para você, ser sincero. vai ser um carro, é incrível. Se você tiver a oportunidade de andar no modelo S Performance, que é o que faz de 0 a 100 em 2.4, você já vai ficar impressionado. A proposta do Roadster é um tanto mais rápido ainda do que o modelo S. Então, a gente até brinca que isso daí não é safety, né? Chega até a ser perigoso, porque o carro a aceleração é tão instantânea, que você assusta. E a coisa que eu mais gosto de Tesla, quando eu levo alguém para dar uma volta, você sai, você pega o carro, você coloca lá no modo esportivo e vai dando aquela voltinha devagarzinho e tal. Aí você olha para o cara e fala assim, tá preparado? O cara já andou em Ferrari, o cara já andou em Lamborghini, já andou em todo tipo de carro. Ele imagina que o que você vai mostrar para ele não vai ser tão impactante. Na hora que você acelera e ele gruda no banco uma, é desproporcional, é instantâneo. Você olha na cara dele, você vê a cara de pavor do cara falando assim, eu vou morrer, porque o carro acelera demais. Parece que você está numa montanha-russa na Disney. É fenomenal, dá muito prazer poder ter essa experiência. É muito bacana, eu adoro.
Que interessante. Eu quero viver essa experiência, ainda não tive, não. Vou deixar a pandemia passar, vou marcar de dar um pulo aí em Miami. Ou vou aí para Eu queria Campinas, né? aproveitar. Tem um amigo nosso aqui que deve estar ansioso para sair a Survey Truck, né? Vou dar um pulo lá, marcar um churrasco e compartilhar dessa experiência aí. Ali em Campinas tem vários. Eu só queria aproveitar um gap de uma pergunta que fizeram aqui. É o seguinte: eu tenho uma reserva no Brasil. O que eu devo fazer? Devo esperar ou não? Tá? É, a Tesla, pelo que a gente conversa com o pessoal aqui de vendas e tal, a Tesla não tem intenções de ir para o Brasil no atual momento. Tá? Eles estão desenvolvendo outras fábricas em outros lugares. A história da fábrica do Brasil, a gente tem certeza que isso não deva acontecer, pelo menos nos próximos 5 anos. Mas a gente teve a gente sabe que vários clientes no Brasil fizeram a reserva do modelo 3, imaginando que ele fosse vir mais cedo ou mais tarde, ele estivesse já no Brasil. Infelizmente não aconteceu, não deve acontecer. E a gente conseguiu recuperar esse depósito. Eu não sei se você viu lá no grupo do Rodrigo. Eu vi A isso. gente ficou numa batalha com a Tesla, tentamos vários canais até a hora que a gente conseguiu uma pessoa, um contato. E aqueles $1.000 que ele tinha colocado lá em 2016, 2017, foi depositado na conta dele no Brasil há algumas semanas atrás. Então, se alguém fez uma reserva, quiser abrir mão dessa reserva e tentar rever o dinheiro, entre em contato que a gente vai ajudar. Foi um bom investimento, hein? Porque quando pagou, o dólar estava super Vai, baixo, agora valorizou. Tudo bem que o banco come uma parte considerável, mas saiu ganhando dinheiro ainda. saiu É ganhando, como foi o melhor. Ele fez o depósito para ajudar e ele acabou sendo ajudado. é, o Dejon aqui, o Marcelo Dejon falou, né? O melhor jeito de guardar dinheiro hoje é comprar ação da Tesla. É impressionante. Não para de subir e você vê, por mais turbulência que a gente tenha no mercado hoje, todas as dificuldades que as outras marcas estão passando e tal, a Tesla se mantém, ela cai um pouquinho, mas ela volta a subir e a tendência é só subir. Na hora que o Q2, você vai hoje numa loja da Tesla, você não para de ver gente entrando, gente fazendo pedido, gente comprando, e você fala, meu, mas espera aí, não tá tendo uma pandemia aqui, não tem uma história que as pessoas estão financeiramente abaladas e não sabem o que vai vir pela frente. Cara, na Tesla não parece que isso acontece. Os caras estão comprando, estão vendendo, e o que eu acho que vai ser muito impressionante quando as empresas começarem a reportar o Q2, né, que é referente a esses meses agora, que termina agora na semana que vem, Q2 da Tesla vai ser muito bom. Em compensação da grande maioria das outras empresas, não. E isso vai fazer outra estilingada de ações da Tesla, cada vez a marca se fortalecendo cada vez mais. Aí, ó, fica a dica, hein, pessoal? Não é live de investimentos, mas ó, o Daniel já deu o caminho das pedras. É, É uma boa oportunidade. eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Saiu aí de boca a boca, né? Um rebuliço muito grande sobre a possibilidade da Tesla abrir uma fábrica aqui, né? E você que está aí todo dia, você sentiu algo daí ou foi mais um burburinho? Na verdade, foi mais a intenção, a ideia de uma fábrica da Tesla no Brasil, como a Tesla é uma marca que está muito em evidência, soa muito bem. Poxa, o cara teve uma ideia fenomenal. O problema é que a Tesla nem recebeu a comitiva brasileira. Eu acho que a Tesla hoje não está focada em desenvolver uma fábrica no Brasil. A Tesla nunca, tirando os Estados Unidos, lógico, ela nunca teve um país onde ela montou uma fábrica e depois ela foi vender carro. Ela vai vender carro por uns 2 anos, ela vai sentir o mercado e se ela achar que tem necessidade, ela vai montar uma fábrica. Tá? Mas mesmo assim, eu acho que os custos ainda... Hoje, por exemplo, qual seria o grande incentivo, o grande interesse em montar uma fábrica no Brasil? Reduzir tributos, mas a gente já tem imposto de importação zero, entendeu? A não ser que eles sejam beneficiados com outros tributos, ou seja, a gente vai reduzir PIS, a gente vai reduzir COFINS, a gente vai... Que eu não sei se isso realmente deve acontecer, mas vai depender muito mais do governo em oferecer um leque de incentivos à marca do que realmente a marca vir e falar, ó, eu quero ir para o Brasil. Isso, infelizmente, no atual momento, não tem nenhuma ação da Tesla para que isso aconteça.
Legal. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas que foram feitas. Calma aí. Como vai funcionar a manutenção quando necessário? A gente já abordou esse tema, né? Uhum. Aqui, a pergunta do Fábio. Valor total da compra, mais importação de um usado. Primeira versão do modelo mais simples, deve ser 2016 para São Paulo. Dá para fazer importação de modelos usados aqui para o Brasil? Não dá, infelizmente a legislação é muito clara em relação ao processo. O carro tem que ser 0 quilômetros ou com mais de 30 anos de uso, tá? Se eu conseguir achar um carro 2016, 0 quilômetros, em condições de exportação, eu posso sim exportar ele. A gente pode importar ele para o Brasil. Mas a gente não vai achar isso. É um carro praticamente que não vai existir e também não vai ter um valor tão atrativo. Então, infelizmente, a gente tem muita consulta sobre carros usados e não é possível. O carro tem que ser zero. Pô, mas você me deu uma boa notícia. Daqui 30 anos eu posso comprar um Tesla. Exatamente. Pô, já tá Vou ter que perto, esperar meu. só um pouquinho. Sonhar nunca é demais, meu. Daqui 30 anos eu trago um Tesla 2000 e... Ou melhor, menos até, porque eu posso trazer um 2016. Então, daqui Você 26 anos. você pode trazer o Roadster, se eu não me engano, ele começou em 2008, né? Então já tá não tá tão longe assim. Aí, ó. Tá vendo? Tá fácil. Uhum. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Quantos Teslas já foram emplacados no Brasil? E quantos você importou? Eu vi que o pessoal já respondeu aí, né? Que é alguma coisa a partir de 55, 53 mais 2Y Se agora. eu, E quantos que você trouxe já para o Brasil, Daniel? Se eu não me engano, acho que foi até o Zeno que publicou faz pouco tempo. Se eu não me engano, existem 54 veículos emplacados, né? Como alguns foram entregues há pouco tempo e tem outros em loja, eu acho que esses carros não contam no registro. Então a gente acha que deve ter um pouco mais de 55 hoje já em solo brasileiro, tá? O ano passado a gente exportou mais de 20 carros. Esse ano a gente tem mais de 10 carros entregues. E em 2018 a gente exportou mais ou menos uns 10 carros. Ou seja, desses 55, isso que a gente entrou tarde. Eu entrei tarde no mercado. Eu demorei para me convencer que a Tesla realmente era um bom produto. Eu fui jogado e acho que foi o melhor favor que me fizeram até hoje. Seu Hoje, dos cliente aí, seu 55. cliente super especial, hein? Que te fez mudar a direção. Exato, foram dois, na verdade. É um cliente na revenda e um cliente final que é apaixonado por Tesla. E ele é, acho que hoje, o maior proprietário de Tesla no Brasil. E eu conheci ele pessoalmente aqui. E ele foi o que me convenceu a conhecer melhor o produto. E falou: Dani, isso daqui é o futuro, vai atrás. E foi a melhor dica que eu tive até hoje no mercado. Então, dos 55 carros, a gente faz parte de mais de 40 deles, né? Então, a gente tem um domínio hoje da marca, a gente consegue a compra diferenciada aqui, os carros todos são exportados no certificado de origem, que é um documento de fábrica, que é muito importante para comprovar que o carro é 0 quilômetros no Brasil. Então, a gente usa todos esses diferenciais a favor do nosso cliente. Qualquer desconto que a gente consiga na compra, se eu, a Tesla é uma marca que eu falei, ela praticamente não dá desconto, mas esporadicamente a gente consegue comprar um carro ou outro com desconto. Ela tem um timing de venda, se ela demora para vender, ela começa a reduzir o preço desse carro. E tudo que a gente consegue de desconto, a gente repassa para o cliente. Eu não ganho porcentagem, eu ganho uma comissão fixa por processo, tá? E essa comissão é a mesma para um carro de 10 mil dólares e para um carro de 400 mil dólares. Ou seja, o processo é o mesmo, né? Então, eu não tenho por que cobrar porcentagem em cima do carro. Então, tudo que a gente tem de diferencial, a gente coloca na mão do cliente. Meu, bem legal isso aí. Quando a gente conversou que você me contou, você não tem lucro nenhum com o carro, né? Você vende o Não. processo, a burocracia, e é isso que você ganha dinheiro. E cada dólar, né, ou real que o carro sai mais barato é dólar real no bolso do seu cliente. Exatamente. A gente repassa todos os descontos que a gente consegue, a gente repassa para o cliente. Em nenhum momento ele vai ver uma taxa escondida ou alguma coisa que não faz parte do processo. E o legal, o que a gente vende do nosso produto é que é um processo de exportação, ele não precisa mais do que um exportador, sou eu, o importador que é o cliente final e o despachante. Então tudo que tiver envolvido no processo que não seja
ou exportador, importador ou despachante, é custo extra. Então, a gente tenta minimizar isso. Legal, bem interessante. O pessoal está perguntando aí, quanto que sai hoje um Model 3 básico? Eu vou te fazer duas perguntas. Quanto saía antes desse aumento absurdo da moeda, né? Então vamos supor, quanto saía em novembro, dezembro, e quanto está saindo hoje? A gente estava conseguindo entregar mais ou menos na faixa dos R$ 250 mil um carro antes da alta, e hoje está em torno de 300 mil. Que é mais ou menos a variação cambial mesmo. A variação cambial afeta o custo final e, infelizmente, faz com que o valor final do produto suba, né? Exatamente. Cara, muito bom e muito cheio de informação e qualidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Hoje, eu tava, inclusive é uma dúvida que eu tenho, que eu estava conversando com o Breno e me gerou uma dúvida muito grande. Cara, a gente tem carregador, eu não sei se você vai saber tecnicamente, tá? Mas a gente tem carregador wallbox da Tesla que chega a 80 amperes. Assim, é uma baita de uma potência. E, cara, as residências dos Estados Unidos não tem uma entrada tão grande. Como que funciona isso aí? O cara sai, bota na garagem mesmo e carrega com 80 amperes? Como que é isso aí? Você tem esse conhecimento? Você sabe que 80 amperes era na versão antiga, né? Até a segunda geração do Wall Connector, que é igual aquele que está ali atrás. Aquele ali é a terceira geração. Na terceira geração, ele reduziu a amperagem e ele limitou a velocidade, a potência de carga dos carros. Ou seja, você já não consegue, nas versões mais novas, ele tem um certo limitador e você já não consegue entrar com 80 amperes nele, tá? Mas aqui na caixa de eletricidade, eu tenho coincidentemente, eu instalei um na semana passada e eu precisava de 60 amperes para fazer a instalação. Então, ele mexeu para cima e para baixo, posicionou para cá, para lá, até ele conseguir ter os 60 amperes embaixo e poder passar para o carregador. Então, acho que o 80 ele conseguiria fazer também sem problema nenhum. Mas é muita força, né? Eu não sei se a gente hoje precisa de tudo isso. E uma coisa que eu queria falar também sobre o carregamento, que é uma das maiores dúvidas do processo de importação, é o que o pessoal sempre fala. Poxa vida, quanto demora o carregamento? Porque o carregador que vem, você sabe, uma tomada 110, carro pode, de 0 a 100% de bateria, pode levar mais de 24 horas, né? Então, duas coisas que a gente gosta de esclarecer. Exatamente. Eu fiz a instalação na casa do Peter aqui, aquele carregadorzinho portátil mesmo, 95 kWh. Para você carregar com 2 kWh vai 45 horas. Quase 2 dias inteiros. Exatamente. Então é muito importante você explicar para o cliente que vão ser poucas as situações até que ele vai carregar de 0 a 100, né? Ele sempre vai estar carregando e vai estar carregando toda a noite. Ou seja, você vai chegar em casa 8 horas da noite, você vai pôr para carregar, você vai pegar o carro 8 horas da manhã do dia seguinte. Você deixou todo dia carregando 12 horas por dia. Tá? Então não é aquela loucura, poxa, só vou poder sair com o carro daqui 2 dias. Se você zerar a bateria e você tiver um carregador 110, sim. Então, por isso que é importante conversar, explicar, conversar com um especialista em carregador para falar da manutenção, do tempo, exatamente. Para poder oferecer. Se você todo dia, você chegar na sua casa com 0% de bateria e você levar 48 horas para carregar, você não compra. Daniel, o Insta vai cortar a gente, eu vou fechar essa live e vou abrir uma nova, tá bom? Perfeito. Pronto, Daniel, voltamos. Voltamos. O Instagram tem essas coisas, cara. É uma horinha, ele corta e a gente abre de novo. Assim, ele tenta derrubar a gente, mas a gente vence ele no final. É isso aí. Nós somos insistentes, né? Não nos damos por vencidos. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente estava com mais ou menos 38 pessoas quando o Instagram praticamente derrubou a gente. Cliquem no aviãozinho aí, ó, e mandem para o pessoal aí que vocês têm contato, que não pode perder essa segunda parte da live, tá? Quem tá gostando, manda coraçãozinho aí, que ajuda a gente a divulgar também. E vamos voltar a falar do carregamento, né? Um ponto importante que a gente tem que, eu sempre friso, pessoal, e isso vale para todo mundo, tá? Não importa se o carro consegue carregar com 10, com 20, com 30, com 40, com 1000 amperes. Carregue com aquilo que você precisa. O menor valor possível. Por quê? Quanto menor a corrente, mais a vida útil da sua bateria vai durar, tá bom? Então, assim, eu aprendi essa lição com o meu celular. O meu celular tem o Fast Charger, né?
E eu sempre, meu, deixei aquilo habilitado, punha para carregar na hora de dormir, em 45 minutos estava carregado. Sensacional. Passou 1 ano e meio, a bateria já deu aquela arriada. Então, assim, a bateria do carro é a mesma coisa. Se você não precisa fazer uma recarga rápida, tá? Meu, joga o valor da corrente lá para baixo. Ah, você rodou, por exemplo, 100 quilômetros. Vai precisar lá de 20 quilowatts para carregar e o carro vai ficar parado 6 horas na garagem. Gente, carrega com 3 quilowatts. Carrega com 4 quilowatts. É o melhor jeito de você garantir a saúde e vida útil das baterias, tá bom? Deixa para fazer recargas rápidas somente quando necessário e deixa para fazer recargas em DC somente quando muito necessário. Beleza, Daniel? É isso É aí. isso ou não é isso? É super importante porque a bateria é o motor do carro, né? Na verdade, a parte de maior custo, né? Então tem que ser carregado da melhor forma possível. A instalação tem que ser feita, tem que saber os componentes. Ah, me traz um carregador aqui que eu já tenho um eletricista, eu vou fazer. Não faz. Faz com alguém que conhece, que vai saber os fios que têm que ser utilizados, como tem que ser utilizado. Então é fundamental isso para você poder ter a melhor performance do seu carro. Você sabe que ter um problema de bateria num Tesla no Brasil não vai solucionar rápido. Vai ser uma dor de cabeça grande e você não vai querer se comprometer porque você quis economizar na bateria. Pagou uma fortuna no carro e economizou no carregador. Então tem que realmente tomar muito cuidado em relação a isso daí. É fundamental. Sim, exatamente. Isso, cara, eu fiz a instalação, eu não posso abrir muita informação, mas eu fiz uma instalação no fim de semana passado na casa de uma pessoa super, 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 super artista, conhecida no mundo inteiro, meu, fudida. Cara, a porta da casa, assim, custava a minha casa. Absurdo, assim. Era... Não, aí você abriu o quadro de entrada, se eu tomei um susto. Assim, eu falei, gente, o que é isso? Tá tudo errado, bitola errado, isso aqui, isso aqui lá. Então, assim, pessoal, é uma coisa que eu, como engenheiro eletricista, eu vejo todo dia e eu falo, não façam isso, tá? E eu vou falar por quê. Às vezes, eu vejo muita gente que gasta 5 mil reais na torneira da pia da cozinha, gasta 10 mil reais numa porta, 100 mil reais no lustre, mas quer economizar na instalação elétrica. Gente, instalação elétrica mata, dá problema, e o pior problema da instalação elétrica é que uma instalação elétrica mal feita não dá problema hoje. Ela não vai dar problema amanhã. Talvez ela não dê problema no próximo ano. Talvez ela demore 5 anos para dar problema, 10 anos para dar problema. Mas a hora que ela der problema, você pode ter um acidente muito grave na sua casa. Então, investir numa boa instalação elétrica, investir em profissionais que conheçam sobre instalação elétrica é investimento, tá? Não dá para negligenciar isso. Por quê? Eu já peguei cada absurdo, eu peguei carregador aí de 32 amperes e saindo de um cabo que alimentava um apartamento com bitola de 10 milímetros, e aí o apartamento mais o carro chegavam a consumir 120 amperes. Esse fio, ele não vai dar problema hoje. Ele vai esquentar, a vida útil dele vai cair, a isolação dele vai ser perdida e uma hora ele vai fechar um curto-circuito. E a maior causa de incêndios em residências e prédios é curto-circuito. Então, se você está investindo um bom dinheiro no carro, não negligencie. Você não precisa pagar uma fortuna, tá? E esse é o nosso propósito da Elétricos. A gente não cobra uma fortuna e quem é nosso cliente sabe disso. A gente cobra um preço justo. Não economize no carregador e nem na instalação para esse carregador, porque muita gente fala, gente, mas é um chuveiro, é uma potência de 7 kW, 7.000 kW, mas ninguém toma banho de 8 horas. Alguém já tomou um banho de 8 horas aí? De 10 horas? De 15 horas? Então, é uma carga que vai ser retificada dentro do carro, então isso demanda uma proteção de fuga de corrente especial, tá na norma, e todos os meus clientes sabem porque eu mando isso junto, tá? Explico direitinho. Você tem o risco de, se você não usar o dispositivo de proteção correto, esse DR, que é para proteger a sua vida, a vida do seu filho, da sua filha, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, em caso de choque, ele desarmar. Se você usa o DR errado, pode ser que isso não atue e você tenha um acidente elétrico, com risco de morte. Pode ser que, de repente, se a sua instalação estiver mal dimensionada, demore anos. Pode demorar 10, 15 anos, tá? E aí, em algum momento, essa isolação vai ser perdida e isso pode fechar um curto-circuito e um curto-circuito pode causar incêndio. Então, pessoal, sinceramente, está investindo um bom dinheiro no carro,
está investindo aí no patrimônio da sua família, a instalação também é patrimônio, tá? Você vai ficar com ela 15, 20, 30 anos. Então, não vale a pena economizar. E carregue as baterias sempre com a menor potência que você precisar. Exatamente. Eu comentei com você que a gente instalou o carregador aqui em casa na sexta-feira. E a pessoa que instalou o carregador fez o trabalho tudo certinho, a gente testou, estava dando amperagem, tudo certinho. Mas antes de ir embora, ele fez um negócio que eu fiquei com aquilo na cabeça. Antes de ir embora, ele coloca os 2 dedinhos em cima do breaker para ver se estava esquentando. E foi embora. E eu ia viajar no final de semana, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, não vai ter ninguém em casa. Ele fez isso daí, o carregador tá lá, tudo bem, não vai estar sendo usado. Falei, mas e se isso daí me esquentar e pegar fogo? Eu fiquei tão encanado com isso daí que eu tenho as câmeras. Eu tirei uma das câmeras, posicionei na frente do breaker e fui viajar. De 2 em 2 horas eu entrava para ver se estava tudo bem. Porque eu falei, cara, se a casa pegar fogo, pelo menos eu ligo pro bombeiro rápido, né? Mas você vê a importância. Eu chamo todas as casas aqui nos Estados Unidos, desde que elas sejam financiadas, você é obrigado a ter seguro, tá? Se você tem a casa 100% comprada, você pode abrir mão desse seguro. Mas quando elas são financiadas, o banco te obriga a ter. Mas se você tiver que acionar um seguro e a instalação foi mal feita, ou foi feita por alguém que não conhece, ou não tem as credenciais, o seguro não vai cobrir. Entendeu? Então, questão da instalação, como ela vai ser feita, por quem ela vai ser feita, porque você pode ter um problema, não só... Você está botando sua família em risco, mas você está botando seu patrimônio em risco também. Exatamente. Então, o seguro não vai te pagar. O seguro não vai me... Se pegasse fogo aqui em casa e a pessoa não tivesse as credenciais, o seguro não vai me pagar, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se adaptar. Esse é um mundo novo. E hoje você pode falar, mas isso não me importa porque eu não vou ter carro elétrico. O seu vizinho vai ter, o outro vizinho vai ter, e daqui 10 anos você vai ter. Então, quanto antes você começar a entender sobre o produto, como é que ele funciona e quais são os riscos e o que tem que ser feito, mais familiarizado você vai estar. E não adianta negar. Eu não quero saber, eu gosto de gasolina. Você vai gostar de gasolina, mas vai chegar uma hora que você vai acabar tendo um carro elétrico na garagem. Isso não tem nem que discutir. E isso, pessoal, não é só para a instalação do carregador de carro elétrico, não, tá? É para tudo. Tudo que tem instalação elétrica na sua casa, de tempos em tempos, é bom fazer uma revisão, chamar um profissional. Cabo tem vida útil, disjuntor tem vida útil. Então, assim, a cada, por exemplo, 10 anos, é bom você fazer uma inspeção elétrica, ver se está tudo bem, tá? Porque é um risco alto, tá? E o que você falou do disjuntor é interessante, porque o Ivan está assistindo a gente, o Ivan é cliente nosso. A gente que instalou o carregador para ele lá na casa dele. E um dia, domingo à tarde, e meus clientes sabem, esse é um ponto também, e é igual você. Não importa o horário, o cliente mandou o WhatsApp, é comigo que ele fala. O telefone da empresa é o meu, tá? Então, assim, aí um domingo à tarde ele falando, Evandro, eu tava aqui, fui medir tava aqui, eu vi que o disjuntor tava esquentando um pouco e tá dando mais ou menos uns 55 graus, é normal? E aí eu falei, sim, é normal, disjuntor esquenta, não tem jeito, tá passando corrente. Primeiro, disjuntor sofre interferência da temperatura ambiente, no dia tava uns 30 graus. Então, assim, tá passando corrente, esquenta mesmo. Joguei no meu software de projetos, mostrei para ele que a temperatura que devia ter era mais ou menos aquela mesmo, e aí ficou tudo bem. Mas é isso, pessoal. É calor, corrente passando, quanto maior a corrente, maior o calor. Então, assim, tem que se tomar cuidado, tá? Eu vi que aqui perguntaram qual que é o DR certo. Quando a gente fala de carregador para veículo elétrico com plug tipo 2, a norma ela é muito clara. Ou você tem que usar um DR tipo B, tá? Que vai proteger contra fugas de corrente alternada, DC contínuo e DC pulsante. Ou você pode usar o DR tipo A, que vai custar mais ou menos 1/5 de um DR tipo B, porque o DR tipo B é muito caro mesmo. Às vezes é mais caro que o carregador, inclusive, tá? Desde que o seu carregador tenha um dispositivo de proteção, que a gente chama de DC Fault Leakage, que ele vai parar a recarga se tiver uma fuga em DC maior que 6 mA. Quem tiver mais dúvida, pessoal, pode me mandar depois no inbox, tá? Não é esse o objetivo da live, mas eu acho que é importante falar, porque eu tomei um susto quando eu vi a corrente de recarga do carregador antigo da Tanda. Eu falei, gente, como que o pessoal instala isso em casa, tá? Então, assim, quem quiser saber mais sobre instalação, fale com a gente. Já vou adiantar, hoje vai ser a nossa última live do Papo Elétricos da primeira série.
A gente vai tirar uma pausa, umas férias de um mês. E aí, quando eu voltar em agosto, a gente vai montar um treinamento toda quarta-feira para falar coisas técnicas sobre recarga, instalação, carros, tá bom? Então, quem quiser saber mais pode mandar o inbox e em agosto a gente vai trazer ainda mais informação disso, porque é a nossa função, né, Daniel? Assim como você passa para o cliente, como é o processo de importação, e eu sei que você é bem detalhista e precisa ser, cuido da parte de instalação. Então, assim, eu tenho que ser o chato, eu tenho que ser o detalhista, eu tenho que ser o cara que aponta os problemas. Porque se eu, como engenheiro eletricista, com criativo, ver uma instalação que está errada e eu não te avisar, e você ter um problema, eu posso ser responsabilizado por negligência. Então, eu prefiro ser chato do que negligente. A questão do carregador, eu queria complementar, é tão importante que eu tenho conhecimento básico de recarga, do como é que funciona a recarga do carro, se ele usar uma tomada 110, 120 ou um wall connector. Mas se o cliente for aprofundar na questão de carregador, instalação, como é que funciona, como é que ele puxa, não puxa, qualquer... Cara, aí você tem que ter um especialista. Porque eu acho que tem, dentro do ramo de importação, assim como de instalação, tudo, o despachante é o especialista em desembaraço. Eu sou especialista na compra, você é especialista em carregador. Então, cada um tem a sua especialidade. Eu posso acabar passando uma informação equivocada e você acaba fazendo um negócio errado. Eu prefiro que isso não aconteça. Eu prefiro que você converse, apresente as pontas, para que cada um converse com o especialista de cada área, para ele tomar, para aí sim o proprietário, quem estiver instalando, ou seja, ela tome a melhor decisão. Exatamente, eu já vi casos Isso foi cliente nosso. Eu fiz a instalação e falei, ó, você não pode ligar isso, isso e isso ao mesmo tempo, seu disjuntor vai cair. Passou uma semana, o que ele fez? Ligou isso, aquilo e aquilo outro ao mesmo tempo, batata. A esposa tomando banho, o disjuntor fez assim, ó, tuc, caiu, porque o disjuntor tá ali para isso, para proteger. Aí ele entendeu que o que eu estava falando realmente era verdade, que ele realmente não podia fazer aquilo. O pessoal não acredita muito, mas você sabe, né? Você testou, você sabe o que você está falando, você tem conhecimento, né? Então, sim, é assim que funciona. Tem que passar essa experiência, tem que passar essa informação para os clientes, porque a gente está andando por um caminho que não vai ter volta. E as pessoas estão se adaptando. Então, elas têm que ter as melhores experiências. Se ela chegar lá e ela tiver um carregador formal instalado, não carregar o carro direito, ele vai vir para cima de mim. Ou você tiver problemas com o carregador, ele vai ir para cima de você. E ele vai chegar uma hora e vai falar, cara, eu não quero saber de carro elétrico. Entendeu? Não tire isso daqui, não funciona. O carro funciona. Tá comprovado isso. Tem elétrico. Você vai para a Europa, você cansa de ver Tesla. Você vai aqui nos Estados Unidos, onde você vai, você vê Tesla. Sabe? Então, você vê carro elétrico para tudo qualquer lado. Então, não é que não funciona. Funciona. Só tem que estar bem assessorado, né? Tem que saber com quem ele está trabalhando, com quem ele vai fazer e ter a melhor informação, poder extrair o melhor do produto, né? Legal. Assim, eu vou só concluir com um negócio que eu acho interessante para depois a gente mudar já o assunto voltar para a parte da importação. Uhum. Tem uma montadora que ela entrega um carregador portátil que está dando muito problema para os clientes porque ela pede um aterramento num nível absurdo, menor que um homem. Cara, entrou em contato comigo um cliente que estava querendo devolver o carro, estava pistola, não aguentava mais. Já tinha ido engenheiro eletricista, bateu 20 estacas de aterramento no jardim. E tinha chegado a 3 ohms. 3 ohms. Então, assim, estava muito difícil, ele queria devolver o carro, estava descontente. Aí chegou até a gente. E aí, com o nosso carregador, que, atende a norma, é certificado, só não é desse nível de critério que não se faz necessário, não precisa do aterramento de um homem, tá? Ele conseguiu carregar, ficou super feliz, tá? Esses dias ele até me escreveu, me trouxe mais 2 clientes da mesma marca, então assim, a gente tirou uma pessoa que de repente podia virar um detrator de carro elétrico, porque a experiência dele estava ruim, e ele virou esqueci o nome agora, mas agora ele fala bem, ele gosta, ele indica, entendeu? E aí, pessoal, só para encerrar o assunto, não significa que seja difícil, tá? Criar infraestrutura para recarregar, não significa que seja trabalhoso, que seja impossível, não. Só precisa ser assessorado por um bom profissional que trabalhe com infraestrutura de recarga para veículo elétrico, porque, embora seja uma instalação física fácil, mas tem muito conceito de engenharia por trás, tá? Você precisa ver
se aquele quadro atende a sua carga, se o que você está recebendo da concessionária atende àquela carga que você vai colocar, porque muitas vezes 32 amperes é mais que 50% da sua entrada de energia. Tem muita casa aí que tem entrada de energia de 50 amperes, de 63, 80. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que ver se está tudo certinho para você poder instalar aquele carregador, tá bom? Não é só chegar lá no quadrinho, puxar um par de fio e alimentar o carregador. Tem uma engenharia por trás. E aí eu quero mudar um pouco o foco, né? Chega de falar de instalação, acho importante, mas o recado já foi dado e obrigado por você também aí contribuir com a sua parte. Teve uma pergunta interessante que foi sobre o modelo de plug, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque hoje os carros que eu vejo vêm todos com o padrão Supercharger da Tesla, que não tem aqui, né? E aí tem o adaptador do padrão para T1, mas eu sei que na Europa ele é vendido T2, o combo CCS2, né? Qual que é a diferença de preço? Qual que é a dificuldade, de repente, para trazer esse modelo já vendido na Europa, que é o que o Brasil está adotando como, entre aspas, né, padrão? Infelizmente no Brasil a gente tem uma mistura, né, dos carregadores. Agora o Brasil está encontrando o seu caminho, está começando a gerar esse padrão. Os Teslas, inicialmente os Teslas que eram exportados para a Europa eram os carros americanos, eles tinham um padrão. Na verdade, a Tesla tentou desenvolver o carregador dela em todos os continentes, tá? Que todos utilizassem o padrão Tesla que foi desenvolvido aqui nos Estados Unidos. Só que ela encontrou muito conflito, muita reclamação na Europa, porque já tinham muitos instaladores, já tinham muitos carregadores. Ela não conseguia, ela foi obrigada a se adaptar ao mercado europeu. Quando ela começou a levar esses carros, quando ela começou a produzir os carros na Europa, ela já começou a ter o padrão o europeu, né? E aí o que acontece? Tinha uma empresa que produzia esse adaptador, principalmente para os carros que eram importados dos Estados Unidos. O que acontece é que com o tempo esses carros já não eram mais importados, né? O que era produzido já tinha o padrão europeu e acabou, na verdade, a empresa não tinha mais demanda dos carregadores. Tanto que os últimos adaptadores que a gente comprou, foi o último lote deles. Ó, a gente não vai produzir mais, a gente tem aqui X peças, você vai querer? Vou. E aí eu fui e comprei todos. Hoje a gente tem uma certa dificuldade em conseguir esse adaptador, né? Que para poder ter o carregamento dele, para poder fazer a adaptação dele no Brasil. A gente está conversando com o pessoal, tentando ver se existe a possibilidade. O problema é que a Tesla centraliza muito as peças e o custo é muito alto. Já teve até um cliente que desenvolveu um adaptador, um cliente que tem bastante conhecimento de adaptador, ele é um engenheiro também, e ele desenvolveu, mas ficou muito caro. Ele falou, eu fiz mais por uma curiosidade. Ele comprou as peças, ele desarmou, ele cortou, ele fez tudo o que tinha que ser feito, mas não é viável desde que a gente consiga um fornecedor que... Então hoje a gente não tem um adaptador. O que um outro cliente fez, não faz muito tempo, ele comprou de um Type 1, né, para um J1772, e ele usa aquele adaptadorzinho que vem no carro da Tesla. Você lembra aquele que você viu lá no... É nosso cliente. Ele usa do tipo 2 pro tipo 1. A gente tem esse adaptador e a gente entrega. É que é para recarga C, né? Exatamente. Ele testou e funcionou, tá? Então, claro, não é a melhor opção, mas é uma solução a curto prazo. Então, a gente conseguiria carregar dessa forma, mas o interessante seria se a gente conseguisse os carros da Europa. O problema na Europa é que os carros são mais caros e a disponibilidade é bem menor do que o que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Daria sim para comprar os carros de lá e importar para o Brasil? Daria. O processo seria muito similar ao que a gente faz já aqui nos Estados Unidos e o carregador, a entrada do carregador seria outra, seria um carregador mais adaptado para o Brasil. O problema é que como a gente sofre muito com o custo de importação ainda, qualquer $2.000 refletem 10, 15 mil reais no valor final do carro, né? Então depende muito ainda do cliente realmente estar disposto a pagar essa diferença, tá? Para ter uma entrada de carregamento diferente.
Aí é só legal falar, né, pessoal? Existem dois tipos de recarga no carro elétrico. A recarga C, que é aquela que você faz na sua casa, no shopping center, e a recarga DC. O adaptador que o Daniel comentou lá que a empresa pode fabricar era para recarga rápida, né? Então era um adaptador do padrão CHAdeMO, que a gente tem aqui no Brasil hoje nos postos de recarga DC, para o padrão Supercharger da Tesla. E aí o carro conseguia carregar nas rodovias até 50 quilowatts. E aí existe um outro tipo de recarga que é a C. A Tesla, o carro dela vem com um adaptador do modelo Supercharger para T1, tá? Então tem para T1. E aí, como, por exemplo, a maior parte das estações de recarga no Brasil são T2, nós vendemos um adaptador T2 para T1. Não é a melhor solução técnica, tá? A gente sabe disso, os clientes sabem disso, a gente fala isso, mas hoje é o que dá para fazer com esses carros que vêm dos Estados Unidos, tá? E funciona bem, é seguro, só é um pouco chato que você tem que ficar andando com um adaptador para conectar no adaptador. Mas não tem nenhum problema de segurança aí, tá? Um ponto que eu queria te perguntar, por exemplo, hoje, O, então, para você trazer só um para carro. só para Pode complementar falar. o do adaptador, meus clientes de Tesla, eles até comentam comigo e falam, Daniel, não tem como a gente conseguir aquele adaptador? Ele fala assim, eu nem quero carregar no shopping, eu só quero conseguir uma vaga mais perto da porta. Você vê que ele carrega em casa. Ele só quer ter uma vaga exclusiva. Eu falo, bom, a gente vai ter que inventar um adaptador falso para ele pôr e poder fingir que ele está carregando. Ai, gente. Eu acho que assim, o único porém do carro da Tesla é a questão quando se for pegar longas viagens, né? Onde você tem os carregadores rápidos, você demanda isso. Se não tiver esse adaptador do CHAdeMO pro Supercharger, é um pouquinho complicado, porque você vai ter que carregar no AC, e aí vem o grande gargalo. A primeira instalação de Tesla, aliás, eu vou confessar, foi quando eu conheci o Daniel. E Daniel, muito obrigado. Eu vi que você é Imagina. quem é, que tem a empresa que você tem. Pelo dia que eu precisei de você, sem nunca ter falado um oi com você, eu te liguei e você foi super solícito, cara. Ali eu falei, esse é um Obrigado. profissional diferenciado. É por isso que o pessoal fecha com ele, porque, meu, eu não tinha nada a ver com o seu negócio, você não ia vender um Tesla para mim, mas eu estava fazendo a instalação num cliente que não tinha comprado ainda de você, porque ele tinha comprado primeiro um Tesla usado já, mas aí Uhum. surgiu uma série de dúvidas naquele momento e você ajudou, porque eu vou contar um pouco do caos, né? O cliente virou para mim e falou: eu tenho um Tesla e ele tem um padrão tipo 1. Falei, cara, eu não conheço muito Tesla porque eu não fiz instalação ainda para Tesla aqui, né? Mas beleza, vamos lá. Aí chegamos lá para fazer a instalação, instalamos o carregador, tudo legal. Chegou no momento de plugar no carro do cara, eu falei, gente, isso não é o tipo 1. Esse é o padrão Supercharger, e agora? E procura aqui, procura lá. E não... Falei, olha, vamos descobrir informação. Ligamos pro Daniel, o Daniel falou, geralmente tem um adaptador que fica em tal lugar. Batata, tava lá o adaptador do Então, Supercharger da Tesla. E aí um outro ponto engraçado, né? Porque aí o Tesla, o Model 3, ele carrega até 11 quilowatts, né? E o Model S, que era o carro do cliente, até 17 quilowatts. Só que aí vem um outro ponto. Quando você muda para o padrão tipo 1, o trifásico vira monofásico. E aí ele só vai fácil. carregar com 7 quilowatts. Acabou, não tem o que fazer, meu. Você pode ter um carro até 17, mas você só vai carregar com 7 quilowatts no 220, né? Isso é um ponto importante porque a gente vive experiências no Brasil que a gente vai aprendendo botando a cara. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, o que vai ser, quais vão ser os problemas que vão surgir, né? Então a gente vai pesquisando, vai vendo. Então eu quando me deparo com um problema, eu até fico contente, porque eu falo assim, bom, qual vai ser o caminho, qual vai ser a solução? Porque é mais um capítulo que a gente está escrevendo, mais uma informação que a gente está colhendo para a gente poder lá na frente se deparar com outros problemas e oferecer a solução, né? Nosso Sim. timing hoje de solução é muito mais rápido do que qualquer outra pessoa, qualquer outro concorrente. Você vir aqui comprar um Tesla e botar ele dentro do container é fácil, né? Não é difícil. Só que aí a questão não é só comprar e botar dentro do container. É todos os problemas que a gente já passou e as situações que a gente já teve que lidar para a gente poder oferecer, para a gente poder oferecer a solução caso a gente tenha algum problema com o produto. Então, esse é o principal diferencial. É igual a gente, o cliente nosso não compra o nosso carregador. Ele compra o nosso suporte, a nossa experiência e o nosso conhecimento. Porque todo cliente que precisa, a Exatamente. gente sempre está disponível.
E, meu, todas as dúvidas técnicas a gente explica. Porque é isso, meu, é um mercado novo, as pessoas têm dúvidas, às vezes têm dúvidas simples, mas são dúvidas, entendeu? E E aí, nós também, toda vez e nós que... também temos dúvida, né? Exatamente. Agora eu queria o seguinte, beleza, me conta um caso se você já teve de, pô, deu ruim a importação. Aconteceu alguma coisa, não estava planejado. Porque assim, né? Eu brinco que todo mundo só conta os méritos, né? Porque você pega os grandes livros de autoajuda, os best-sellers, é só gente bombando, né? É, todo mundo vê a pinga que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? E aí, que já aconteceu alguma coisa que deu muito ruim, você fala, meu, deu ruim. Você sabe que a gente não teve nenhum problema hoje de importação que a gente não conseguisse solucionar, tá? A gente teve poucos casos pequenos em que a gente já passou por uma situação similar, sabia como como reacionar no problema, mas a gente não tem nenhum caso grave. A gente nunca deixou de entregar um carro, tá? Todos os carros que a gente sempre entregou, todos os carros que a gente entregou, a gente sempre entregou em perfeitas condições e nenhum. Você sabe que hoje pensando, não teve nada que a gente tivesse um problema que eu falasse, poxa vida, e agora? O que a gente vai fazer? Tem pequenos casos, para não falar que a gente não tem nada, tem pequenos casos, principalmente todos os carros que a gente envia para o Brasil, a gente envia em container, tá? Container de 20 pés, a gente consegue colocar até uma Cadillac Escalade, uma Suburban, uma Ford Raptor lá dentro, mas dependendo do chacoalho do container, apesar dele vai amarrado, a piação é feita, ele está calçado, as rodas e tal, existe a possibilidade dele encostar na lateral do container e nas portas também, tanto à frente quanto atrás. Já houve casos onde ele deu uma pequena encostada e quando chegou no Brasil teve que fazer um pequeno reparo, nada grave, tudo sempre desde que saiu a gente sempre explicou para o cliente, aconteceu isso, todo o processo tem seguro, tá? Todos os nossos carros embarcam com seguro, então se lá na frente, espero que nunca aconteça, mas se acontecer, a gente vai acionar o seguro e vai cuidar de todos os termos. Você falando eu lembrei, você tocou uma história boa. A gente mandou o modelo 3 acho que março do ano passado, tá? Esse carro chegou no Brasil e foi fazer a desova e foi constatado que o vidro estava trincado. Tinha um pequeno trinco no vidro. Até isso foi tirado foto e tal. Eu falei, puxa vida, mas como isso? Olhamos foto do embarque, não tinha. Conversamos com o despachante falou, cara, já aconteceu isso no passado. Às vezes por algum problema térmico, alguma coisa assim, eu achei um pouco esquisito. Porque esses carros enfrentam neve, esses carros enfrentam calor. Falei, será que ele não aguentou Foi estranho, foi realmente meio atípico. Acionamos, né? A gente tem seguro, acionou o seguro foi lá, fez uma perícia, a gente foi conversando com ambos os lados, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Só que eu falei para o cliente, passamos a informação para o cliente, só que eu falei para o cliente, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um outro para-brisa para o Brasil, tá? Vamos fazer a substituição, mas até esse para-brisa chegar e você não ficar sem o carro ou qualquer coisa parecida, vamos mandar o seu carro na Autoglass, tá? Vamos fazer um pequeno reparo lá no vidro, ver o que o pessoal da Autoglass recomenda. Nós vamos pagar por isso, a gente assume todas as custas, não precisa se preocupar. E aí, até o para-brisa chegar, a gente vê como é que faz a substituição. Daniel, perfeito, obrigado pelas informações e tal, vamos fazer assim, infelizmente uma pena, tal. Chegou lá na Autoglass, os caras ficaram 20 minutos tentando achar o trinco do vidro e ninguém achou. Tipo, não teve que fazer reparo, não tinha nada, na verdade não tinha nada no vidro, devia ser uma sujeira, tá? Que parecia um trinco e foi reportado como um trinco. Aí E o seguro avaliou e periciou. O seguro avaliou, o perito foi no armazém alfandegado fazer o laudo. É inacreditável. Aí eu passei pro cliente a informação, falei,
Rodrigo, cara, aconteceu isso. Cara, mas Daniel, o vidro se regenerou. O que que aconteceu? O que que tá... E aí a gente acabou, depois da Autoglass, o carro foi para a Frison, a gente fez a modificação do chip, né, para poder funcionar a conectividade no Brasil e tal. E ele mora lá perto, ele passou lá para ver e falou, Daniel, realmente eu não sei explicar também, mas o vidro não tem nada. E o carro roda até hoje, nunca precisou trocar o vidro, tá tudo normal. Esse foi, eu acho que o caso mais bizarro que eu tive, e eu vou te falar, eu fiquei louco, porque na época eu briguei com todo mundo, eu falei, gente, como é que pode isso? Eu quero foto disso, eu quero... Falei com o embarcador, falei com a companhia de seguro, falei com... Cara, chegou, gastei minha energia à toa, porque no final das contas devia ser uma sujeira e não tinha nada. Era só passar um paninho. Era inacreditável. Aí você já botou no processo, né? Carro desembarcou, passa um paninho nos vidros. Exatamente. Cara, O Kimon Domi, desculpa se eu falei o nome errado aqui, falou, eu que levei. Acho que ele que levou o carro. Foi mesmo. O Kimo hoje é um dos meus principais parceiros na importação. O Kimo, ele faz importação de carro desde 1980. O Kimo é um alemão que vive no Brasil, se eu não me engano, desde os 6 ou 7 anos de idade. E é uma pessoa que está no mercado há muitos anos. Ele é meu grande mentor. Eu até brinco, a gente brinca, chama ele de papi, mas ele conhece muito o mercado, é uma pessoa muito honesta, trabalha muito bem. E é engraçado, todo carro elétrico, a gente faz questão que ele possa acompanhar o processo, porque ele é um alemão, ele é um amante ele é um dos maiores importadores de Ferrari e Lamborghini, desde a época das lojas da Platinius, ou seja, ele está super envolvido com carro alemão, Mercedes, Porsche, e hoje ele tendo que trabalhar com elétrico, é realmente impactante para ele, né? Ver que esse carro está entrando, está tomando o mercado. Mas foi ele mesmo que levou e é um grande parceiro, se tornou um grande amigo. Eu sou muito grato. Hoje a DPR chegou aonde chegou, por muitos conselhos e muita ajuda do Kimo. Legal, viu? Hallo, Kimon, wie geht es dir? Gastar um pouco o alemão aqui de quando eu morei na Alemanha, que eu já estou ficando enferrujado. Eu perguntei de caso mal sucedido de importação, porque assim, eu não vou falar que foi um caso mal sucedido, né? Mas o Dejon aqui sofreu, viu? Primeiro que ele não importou o carro, ele fez uma gestação. Demorou 9 meses para chegar. E ele configurou o carro errado. Ele comprou o carro só com a recarga C, tipo 1. Então não tem, o Bolt dele não tem tipo 2, não tem recarga DC. E aí ele falou que quando ele chegou o carro na garagem, ele até batizou de Rubinho. Ele teve comigo aqui em Miami, acho que faz uns 6 ou 7 meses, a gente conversou e ele comentou, e eu falei, eu me lembro para você ter uma ideia, quando a gente cotou, quando ele teve interesse de compra no Bolt, ele cotou com a gente. E como a gente tinha muito pouco conhecimento de elétrico e a gente não tinha muita fé no que o elétrico poderia se tornar, foi uma cotação que a gente acabou nem dando muita atenção, sabe? Porque eu mesmo enxergava a pessoa que tinha interesse no elétrico, ou até mesmo importar um carro elétrico, como um sonhador. Eu falava, o cara ele não quer importar um carro desse, sabe? Eu não enxergava. Hoje que eu conheço... O cara tá só fazendo eu perder tempo. Exatamente. Vai cotar, vai tomar meu tempo e não vai fechar e eu tenho outras coisas para fazer. Exatamente. Eu falei, poxa, eu não acredito que esse cara realmente seja. Aí quando eu vi o Bolt chegando num concorrente meu, eu falei, pô, eu deveria ter dado mais atenção. Mas a gente não tinha ainda o know-how. Né? Você podia ter trazido o primeiro Bolt para o Brasil, antes da GM. Exatamente. Azul. A gente não tinha muito know-how hoje, me arrependo, realmente. Talvez se eu tivesse colocado um pouco mais de atenção, hoje a gente tivesse até mais na frente. Não vou dizer mais na frente, porque a gente está muito na frente dos demais, mas talvez a gente tivesse atendido mais um cliente e realizado mais um sonho. Fica a lição de casa, né? Com certeza isso serviu de... A hora que você viu o Bolt saindo aí dos Estados Unidos, você falou, fica de ensinamento. Não existe cotação... A não ser que seja muito ruim, que às vezes acontece umas coisas perdidas da vida, que aí você fala, isso aqui realmente é muito perdido. É igual às vezes eu atendo muita construtora e eu juro, às vezes eu fico mais feliz quando ligo uma construtora e falo, Evandro, eu quero instalar um carregador no prédio.
do que quando às vezes liga uma que fala, eu quero instalar 1000. E eles falam, meu cara não vai instalar 1000. Você sabe, né, como funciona, como é. Você já tem o know-how, o feeling do negócio, é mais fácil você conduzir, né? Exatamente o que eu. O Dejão falou que você tá perdoado aí com simplesmente um desconto aí no Model Y, tá? Sem dúvida, vai ser um prazer. Ele vai E ficar aí, só apaixonado. um comentário do Dejão lá atrás também que passou, que eu achei muito engraçado. O Dejão falou: Meu, aqui tem DR em todo lugar. Tem DR no quadro de entrada, DR no quadro da sala, DR no quadro da cozinha, DR com a esposa. O que não falta em casa é DR. Pessoal, O acho que, Dejão é meu, bem o Dejão é legal. muito engraçado, cara. Ele é um cara muito O agradável. Dejão é. Cara, eu falo assim, na Brasil eu só faço amigos, cara, porque é os caras que eu. Nessa quarentena é os caras que eu fico batendo papo de fim de semana. Dejou esses dias a gente fez uma videochamada pra trocar ideia. Ele lá deitado na rede, curtindo a quarentena. Eu tive no começo do ano, eu tive num evento de mobilidade elétrica na cidade do México e eles sempre fazem esse evento próximo da corrida de Fórmula I, né? Praticamente uma semana super agitada, então eles aproveitam para trazer todas as questões. E eu conheci algumas pessoas lá que conheciam o Dejon, né? Eles fundaram a associação de carros elétricos para a América Latina e o Dejon estava, se eu não me engano, essa parceria foi firmada em São Paulo e eu comentando com eles, eu sou brasileiro e tal, eles falam, pô, eu conheço esse no Brasil, ou seja, o pessoal aí da Bravi tá bem conhecido a nível Américas, né? Ou seja, tem amigos em vários países já. Esse é o objetivo, o pessoal tem que se juntar porque muitas legislações são aplicadas em um país e não poderiam ser aplicadas em outros. Muita coisa está acontecendo que acontecem, por exemplo, nas ilhas, que estão até mais desenvolvidas que outros países. Então, você tem que juntar todas essas ideias e ver o que você consegue absorver de melhor. E um acaba ajudando o outro e esse intercâmbio de informação é importantíssimo. Meu, bem legal. Teve uma pergunta interessante também. Você trabalha, assim, você não trabalha só com exportação de carros elétricos, né? Não. Então, assim, quais outros carros você também trabalha? E tem outro carro elétrico que você também trabalha com exportação? A gente trabalha, na verdade, a gente sempre exportou de tudo e agora a gente praticamente caiu de cabeça no Tesla, não só por acreditar no produto, mas pela forma de compra, pelo trato que a gente tem com a marca. Isso, não, sem dúvida, é um diferencial muito grande. A gente exporta muito, nós somos responsáveis pelo maior número de Suburbans, Cadillacs Escalades, a Chrysler Pacifica híbrida, que tem a tecnologia plug-in, os Challengers. Hoje a gente praticamente só importa para o Brasil, só é viável, entre aspas, né? Porque também é muito caro, unidades que a gente não tem importação oficial. Por exemplo, se exportou muito no passado X6, Porsche Cayenne, existia uma demanda até 2012. Quando o câmbio começou a subir, acabou não ficando viável e as empresas, hoje, as montadoras, eles trabalham com uma fatura de fábrica. Então, hoje, por exemplo, se você quiser importar uma Cayenne e falar, Daniel, você importa a Cayenne? Eu vou falar, se você quiser eu importo, mas não vale a pena. Eu falo já de cara. Ele, mas por que não vale a pena? Eu falei, porque o carro que eu vou te vender é mais caro do que você vai comprar na concessionária. Mas como isso? Não faz sentido. Eu falei, faz. A Cayenne que eu pago aqui 65, 70 mil dólares e eu tenho que declarar o valor pago do carro, a fábrica está declarando 40, 45 mil no carro. Tá? Ela está declarando um valor muito, muito abaixo do que eu posso declarar. Então eu não consigo competir com eles. Então hoje a gente exporta para o Brasil os carros onde a gente não tem importação oficial. E aí os únicos que acabam sendo viáveis são os super esportivos, né? Que é Lamborghini, Ferrari, que aí são carros que vêm da Europa e na Europa a maior especialidade aí é com o nosso amigo Kimo, que aí ele entende de A a Z nos super esportivos. Mas a gente exporta de tudo.
Falando sobre elétricos, o que a gente mais traz hoje, sem dúvida, é Tesla. A gente importa bastante Pacífica híbrida, tá? Por causa da tecnologia plug-in. A gente já tem algumas reservas da Rivian, que a gente acha que vai ter uma aceitação muito boa, não só no Brasil, mas como em outros países também. Tem meus clientes de outros países já estão me perguntando da Rivian. Fala-se bastante também da Byton, que é um carro que vai entrar e ter uma tecnologia interessante. Acho que vai ser muito próximo ao que a Tesla oferta e está tendo consulta não no Brasil, mas está tendo consulta em outros países. Os outros países estão um pouco mais evoluídos no que é mercado de carros elétricos. Então, é interessante a gente poder atender esses mercados, porque a gente sabe mais ou menos a tendência que a gente vai ter e pode acabar desviando esse conceito para o Brasil. Então, a gente hoje estaria andando na frente do mercado do que a gente chama de Brasil. E essa semana passada se falou bastante da caminhonete do Nikola, né, que vai ser lançada também, a empresa já tem um valor de mercado muito interessante, né, mas a gente vai se adaptando, né, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente. Hoje a gente está de cabeça nos Teslas. Até vi um pessoal fez um comentário chinês. Eu acho que chinês vai ser o principal concorrente da Tesla mesmo. Eu não vejo os carros elétricos nem da Porsche, da Volkswagen ou qualquer outra marca fazendo frente para a Tesla que não sejam os chineses, porque eles vão ter um custo de produção muito barato. E aí onde é que ele vai ter o divisor de águas do mercado, o que é bom e caro ou o que é relativamente bom e barato. E aí onde é que vai entrar com força. Né? O grande mercado hoje de carros elétricos é a China, né? E tem muito Exatamente. fabricante de carro chinês lá. A gente teve uma Exatamente. live com o Sérgio Habib, que é o presidente do grupo SHC, responsável pelas vendas da Jack Motors aqui no Brasil, e ele comentou, inclusive, porque que a China decidiu investir nos carros elétricos, não foi porque... É isso falando que ele passou de informação, né? Que não foi por causa do petróleo, não foi por sustentabilidade nem nada, é porque a China falou, se a gente desenvolver o melhor motor a combustão agora, a gente ainda está anos atrás da Europa. Então, quando a gente desenvolver uma coisa boa, a Europa já está 2 passos na frente de desenvolver o melhor. O que a Europa não desenvolveu ainda que a gente pode desenvolver? Carro elétrico. Exatamente. Então, a ideia é essa. Quando ele abraça o conceito do elétrico e ele adapta a operação dele 100% ao elétrico, é onde eu acho que ele vai ter sucesso, que é o que a Tesla fez. Eu já ouvi da boca de donos de concessionária aí no Brasil, que vêm aqui para os Estados Unidos todo ano, fazer uma visita, aprender um pouco mais sobre o mercado, e eles aproveitam e vão até uma feira famosa que tem em Las Vegas sobre concessionário, e eles falam, a marca não tem interesse em desenvolver no elétrico, porque ela perde dinheiro. Ela tira dinheiro da combustão para colocar no elétrico. Então, esse desenvolvimento ainda é muito lento. Já a Tesla, ela não tem da combustão para tirar, ela tem que tirar dinheiro do elétrico. Então, ela conseguiu hoje desenvolver um produto competitivo com preço bom e de qualidade. Eu acho que é isso que as outras marcas, a hora que elas conseguirem ter esse conceito, talvez elas consigam desenvolver algo bom e competitivo igual ao da Tesla, mas ainda não enxergo isso. Acho que vai demorar ainda vai demorar um tempo. Eu acho que se eu não me engano, a própria Volkswagen faz um comentário que a Tesla está, acho que 10 anos na frente do mercado, ou algo assim, né? É interessante. Isso que você falou é bem legal. Hoje a gente fechou uma venda com um cliente em Curitiba, né? E é Uhum. uma conversa que eu estava tendo com ele. E, por exemplo, a gente tem empresas que fabricam, vendem carregadores para carros elétricos no mercado muito maior que elétricos. Pô, eu falo sem medo de... eu não tenho problema em falar nome de concorrente não aqui, inclusive já citei em Charge, tá todo mundo amigo, tá todo mundo remando para a mesma direção. A gente é concorrente na hora das propostas. Aqui falando de mobilidade, tá todo mundo fazendo um belo trabalho aí para ajudar o tema desenvolver no Brasil. Mas você pega potências, ABB, Schneider, WEG, Enel X, os caras são potências, são multinacionais, são referência. E, mas aí você pega, por exemplo, a Elétricos, uma empresa com menos de um ano, pequenininha, não é nenhum prédio comercial, tá num imóvel comercial, sabe? E vem ganhando alguns projetos legais, que tem coisa que eu ainda não posso falar, vem mostrando trabalho, vem conquistando confiança aí de algumas montadoras, e cada vez vai se destacando numa empresa pequenininha perto de todos os grandes. E aí foi uma conversa que eu estava falando com ele, sabe por quê?
Por exemplo, se a BB deixar de vender um carregador hoje, sabe o que isso vai significar para ela? Nada. Nada. Se uma Schneider deixar de vender um carregador hoje, nada. Uma VEG deixar de vender um carregador, nada, porque o mercado dela é muito grande em motor. Sabe o que significa para mim se eu deixar de vender um carregador hoje? Cara, é meu ganha-pão. Eu vivo disso. Eu só vendo e só faço isso. Então, quando o cliente me liga, ele não é qualquer cliente, ele é o meu melhor cliente. Então, cara, a gente se dedica e se esforça muito, porque como a gente só faz isso, a gente vive disso, é isso que põe hoje, graças a Deus, o arroz e o feijão na minha casa, a gente faz muito bem. Porque se a gente não fizer muito bem, eu até brinquei com ele, eu falei, se eu não fizer isso muito bem, eu mando meu currículo aí para o mercado, porque eu não posso ter mais essa empresa. Exatamente. E esse é o ponto. E a gente está tendo oportunidades hoje de entrar no mercado que a gente nunca teve antes. Ou seja, hoje você entra numa loja da Tesla aqui no sul da Flórida e você comenta que você quer exportar um carro e você tem interesse e tal. A Tesla fala, ó, a gente não exporta, mas eu tenho um contato que possa ser interessante para você. Conversa com essa pessoa, que ele é nossa maior conta hoje no sul da Flórida, ele é um especialista em exportação. Se você hoje fizesse algo similar ou na Porsche, ou na Ferrari, ou numa Chevrolet para exportar um Corvette, isso nunca ia acontecer. Nunca ia ter esse tipo de referência. E a Tesla me refere hoje como referência de exportação. Então, para mim, eu sou muito grato a uma marca que eu não aceitava há 2, 3 anos atrás, eu ainda tinha um receio. Hoje ela me indica para vender o produto dela, para ajudar a realizar. Que nem que eu tô te falando, o que entra de gente, a Tesla, ela tem as lojas boutique, então ela tem lojas em shoppings, onde tem muito turista. Então o turista vai lá ver o carro e ele fala assim, pô, quero exportar, quero ter um carro desse no meu país, como é que eu faço? A Tesla não faz nada para exportação, a Tesla vende local. Se você quer o carro, está aqui, é isso daqui, você vai me pagar e daqui para frente o que você vai fazer com ele para exportar é problema seu. E uma exportação não acontece. O carro não sai sozinho da loja, vai dirigindo até o porto, chega lá no porto e fala assim, ó, tô indo pro Peru, hein? Me bota aí no barco. Não é assim. Você tem que ter alguém que vai intermediar a compra, vai ter certeza que esse carro vai estar em condições de exportação, vai ter a documentação para você fazer o clearance na alfândega americana, tem que embarcar esse carro com bateria, tem que tá bem estufado, vai chegar no destino, poxa, eu preciso de certos documentos. Daniel, você pode proporcionar isso, pode proporcionar aquilo, tal. Se você ligar na Tesla e falar assim, eu quero um certificado de emissão, eu quero um certificado de crash test, o cara fala assim, desculpa, mas a gente não proporciona isso. Agora a gente tem os caminhos de como chegar a essa documentação, a quem pedir, se a gente já teve acesso a ela, a gente já tem esse documento. Desenvolver, que seria nosso grande diferencial, né? Então, é uma oportunidade, inacreditavelmente, que é uma oportunidade única e você tem que abraçar, você tem que aproveitar. E é isso, né? O que você falou, né? Pode colocar um carro dentro do container é fácil, mas e toda a experiência, né, e know-how que você tem em como fazer isso, fazer da forma mais fácil, fazer da forma mais correta para que você não tenha problema com documentação, para que imagine só, um carro desse chega aqui e dá problema, não pode dar entrada. Você vai fazer o que com o carro parado com as baterias? Eu brinco com o pessoal. Tomando sol e chuva no porto. Exatamente. A importação é uma faca no pescoço. Quando você está fazendo, você tem que ter ciência dos riscos, como é que ele vai funcionar, e você tem que estar bem assessorado. Porque senão você vai trazer um produto, ele vai enroscar. Vamos gerar uma situação que você importou um carro de 300 mil reais e chegou e você não conseguiu liberar. E aí você teve um problema, e aí não tem a documentação certa, ou a emissão dos documentos aqui foram errados, ou você não sabe de quem você comprou, a pessoa emitiu uma fatura com um valor equivocado, a Receita não aceitou, passou 6 meses, esse carro está lá, não está carregado, já deu problema, vai dar problema na bateria, você vai ter um monte de dor de cabeça, e você tem custo, você tem armazenagem, você tem demurrage. Quando você viu, um negócio que era 300 virou 600 e você ficou com uma bomba. Você não pode virar para trás e falar assim, não quero mais, fica aí, queima, explode o carro. Não pode. Tá? É o seu CPF que está lá. Então você tem que estar bem assessorado para fazer o passo a passo do processo para você não ter nenhuma dor de cabeça. Porque, infelizmente, se o processo for errado, você pode entrar numa furada muito grande. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida a mais? Acho que foi uma live muito esclarecedora, viu, Daniel? Foi bem legal, cara. Deu para
para ter uma visão geral daí de tanto da Tesla como marca, quanto dos serviços e da experiência da DPR Trading, e a experiência de vida que você traz aí. Você não está nesse ramo ontem, né? Você está já há alguns anos. Graças a Deus. Bom, E é muito... É com muito prazer, eu adoro, eu gosto muito do que eu faço. Que nem eu te falei, eu atendo o telefone 6 horas da manhã, 10 horas da noite, a hora que for, porque a gente está sempre pronto para atender o cliente. exatamente. Ó, pessoal, se depender de vocês, logo mais eu sou cliente do Daniel, hein? Então me ajudem aí. Isso aí. Só Pode depende de contar comigo. vocês. Pode Bom, contar Daniel, comigo. muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Foi muito legal, cara. Foi muito especial, porque hoje é a última live dessa temporada. Então, pessoal, hoje, 16ª live do Papo Elétricos, primeira temporada, está se encerrando. Iremos tirar umas férias, tá? Não sei se um mês ou 15 dias, vou pensar direitinho. Das lives, tá? O trabalho continua. E aí, a gente, quando voltar, vai voltar com um novo projeto, com um novo foco, que é passar um pouco de conteúdo técnico para vocês. Para quê? Para que vocês, os donos de veículo elétrico que está querendo recarga, ou instaladores que estão querendo um pouco mais de informação, tenham conhecimento técnico. Então, por exemplo, eu comprei um carro elétrico. O que eu preciso saber da instalação? Como eu posso avaliar se aquilo que estão me oferecendo é o que eu preciso? Porque, por exemplo, eu já vi um monte de gente empurrando carregador de 22 kW à toa. Carregador de 22 kW é o melhor? Vai carregar mais rápido? Não necessariamente. Adianta o quê? Você pega um carregador de 22 kW e seu carro é um Smart ED que carrega com 3.7, ou então é um Bolt que carrega com 7.4, ou um Tesla que carrega com 7.4. Então, assim, a nossa ideia agora no próximo projeto que a gente vai lançar é trazer mais informação técnica para que quem precisa instalar um carro elétrico, um carregador para carro elétrico na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, saiba o que precisa entender para tomar decisão, passar conhecimento para quem está instalando, para quem está... Por exemplo, tem muita gente que trabalha com solar, que também tem uma oportunidade de instalar carregador, porque muito cliente de solar tem potencial para ser cliente de carro elétrico, e muito cliente de carro elétrico tem potencial para ser solar. Passar também informação de como que a gente faz essa abordagem, como a gente vê se tem oportunidade, como faz a instalação de forma correta. Então, a gente vai vir com um novo projeto. Enquanto esse novo projeto não nasce, a gente vai tirar aí umas 2 semanas a 4 semanas de férias, porque eu também quero ficar com o meu filho, porque toda segunda e quarta-feira eu praticamente não vejo o meu filho. Então, vou tirar umas férias aí para passar com o meu menino, que ele está crescendo muito rápido e essa fase não volta. E aí, Daniel, muito obrigado pela presença, viu? E foi sensacional. E aí eu deixo as suas palavras finais aí para todo mundo que assistiu a gente. Eu agradeço a oportunidade, acho importantíssimo esse trabalho que você faz de divulgação. A gente tem que instruir, tem que passar os detalhes às pessoas. Se elas não têm informação, elas não fazem. Então ele tem que saber com quem fazer, como fazer, e a gente está aqui para isso. Ou seja, estamos sempre à disposição para ajudar no que for necessário e queremos ver esse Brasil cada vez mais elétrico possível, né? Conto com todos vocês. Perfeito. Solário, a gente vai organizar sim cursos e treinamentos, é justamente por isso que eu falo que é férias, mas não são férias, tá? A gente vai trabalhar no novo projeto. Então, assim, quem quiser saber mais, manda. Primeiro, sigam a gente aí no Instagram, tá? Que a gente sempre traz bastante conteúdo. Todas as nossas lives, tirando a de segunda e a de hoje, já estão no YouTube no nosso canal. Então, podem seguir e acompanhar lá. Sem brincadeira, tem mais de 30 horas de live. Tem muita live, tá? E, para quem quiser saber mais, manda inbox. Daniel, muito obrigado, tá? Agradeço. Agradeço a sua participação. É um prazer ter você aí como parceiro. Sei que eu posso contar contigo que vem muita coisa boa por aí, assim como todo mundo que está assistindo. E muito obrigado, pessoal, que assistiu e acompanhou a primeira série do Papo Elétricos. Daniel, obrigado aí pelo prazer e a honra de participar da última série da temporada. E, pessoal, boa noite, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.